acabou de chegar da escola ou da faculdade, ou faz os dois às vezes também, tá fazendo aquele corre todo. Tem esses super-heróis e essas super-heroínas tá também que ligado? fazem os dois. Então, pô, obrigado pelo tempo, obrigado aí pela presença, tá bom? E, pô, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Valber, mas todo mundo me conhece como Velha, como eu assino alguns projetos, aí é o codinome. E agora que vocês já são meus amigos também, vocês É a podem me identidade secreta do mano. chamar. É, exatamente. Não tanto, agora só pra amigos. Agora não só tão pra secreta amigos. agora. É, Só agora com não identidade. tanto. É E isso. Eu sou um dos sócios aqui da Rap Marketing. A gente, enfim, tá há 4 anos aí no mercado. Vou falar um pouquinho da nossa história depois. Mas aqui comigo também tem o Nícios. Nícios, salve tropa, sou o Nícios. Chamado de Kaique também, mas a galera me conhece como Nícios. Sou coordenador de marketing externo aqui na RM, artista independente também. Tenho uma caminhada, fazendo um trampo. E hoje a gente tá aí muito para conseguir trazer para vocês esse reflexo, né? Falar muito sobre música e mercado e essa estratégia pra galera que faz sozinho, né, mano? Seja o artista mais independente, seja qualquer outro profissional de mercado também que tá nesse corre, como você falou, né, meu mano? Total. De fazer 2 funções ao mesmo tempo, às vezes 3. Total. Né? Pode ir. Mas é muito isso. E aí, puxando esse tema, a gente queria apresentar um pouquinho da... Uou! E tranquilo, vai passar. A ideia Coisa é muito boa. assim, eu vou falar um pouco disso depois que eu apresentar a equipe inteira, Sim. mas assim, a gente vem trabalhando com música, né, muito focado em música urbana aí nos últimos 4 anos e até antes disso, né, então tem uma galera aqui atrás também que eu vou apresentar um pouquinho vocês, mas a ideia é que a gente chegou num ponto aqui dentro da RM em que a gente, adquiriu muito conhecimento dentro Sim. do que a gente fazia, sabe? Em termos de música, em termos de marketing, em termos de entretenimento, de operacional, de gestão, enfim, de muita coisa, né? E nada mais justo do que a gente dividir isso né, com as pessoas, ainda mais falando de música urbana, né? De cultura urbana, de hip hop, rap, de enfim, funk, de trap, de tudo que que tiver. nasce dividindo, né? Então, Sim. e multiplicando depois. Sim. Então, a gente chegou num... Vai lá, pra você acreditar. Pô, Agora coisa foi. boa, Aí, a tropa aí, vamos apresentar. aí já vou Já vai no embalo. Então. E aí a gente tá há 4 anos no mercado ARM. A gente surgiu... A nossa história, ela parte de um princípio, de uma dor, que é a seguinte. A gente... Acho que pela cara vai dar pra perceber um pouco, não sei, nisso. Mas a gente gosta muito de rap, muito de funk, assim, de música urbana, porque a gente nasce de lugares que consomem, né, só isso. E acredito que muitos de vocês que estão na Cal também vão entender muito do que a gente está falando. Né? Então, a gente tinha o DNA ali de música urbana. Sim. Eu fazia muito... Antes, né, desde 2014, produzia roda cultural, participei de batalha, ou produzindo a batalha, ou batalhando em si. Enfim, fora outras coisas também, na época a gente já produziu batalha com uma galera antes do Rapseu, que é hoje, né, dessa segunda era de ouro praticamente. E, enfim, todo mundo que tá na RM um pouco, né, o Vitinho, o Gustavinho, que tá ali atrás, que eu vou falar quem é também, bastante. Acho que todo mundo que faz parte hoje da RM, a própria Ana, é essa galera que vem de dentro da cultura, né? E o mercado tinha uma questão que era... eu preciso comunicar tal artista, que é da cultura urbana, eu preciso falar do MCX, mas, a minha equipe é montada por pessoas que nunca pisaram num lugar que nasce essa cultura, né? Numa favela, na rua, ou em eventos que fazem parte do movimento, né? E aí era um quebra-cabeça que existe até hoje, que eu conheço muitas vezes isso dentro de gravadoras, né, outros espaços. Eu conheço muito de pop, eu conheço muito de agro, que é lindo, assim, acho que outros gêneros acrescentam sempre nas ideias, mas eu não conheço nada de rap, eu não consigo dividir a mesma estratégia do pop ou do agro. Falei agro. Não consigo traduzir, né, a mesma estratégia de lá para música urbana. Isso. E a galera se perguntava, por quê, né? Por que disso? E a resposta às vezes era muito simples. Porque você não vive isso. Então não tem como como é que você vai... Às vezes você vai andar numa favela. Que às vezes tu não como é que você vai andar na né, viela mano? se tu nunca, né, nunca teve lá? Então a RM, ela nasce como essa ponte, né? A gente é a ponte entre essa produção artística, é um álbum, é um evento, é um single, que um determinado artista tem, que nasce da cultura urbana. É um evento, tudo que a gente consegue sintetizar entre o artista e o público que precisa consumir aquilo, né? A ideia é que, assim, eu gosto de usar o exemplo da Velha, como se essa obra
produzida fosse uma vela, e a nossa intenção é não só manter a vela do jeito que está, no tamanho que está, mas amplificar o que ela é para o público. Sim. E aí, dentro de cultura urbana, só consegue fazer isso com um pouquinho mais de eficiência quem faz parte dela, da quem tá ali cultura na urbana, parada. porque ela é muito específica no Brasil. Sim. E a RM, ela, enfim, tá atuando nesse meio entre manter o que a gente acredita um pouquinho vivo e chegar nas pessoas certas também nesses últimos 4 anos, né, Nissim? Sim, E a gente coisa. fez algumas coisas poucas, né? Poucas coisas, poucas coisas. E é isso, durante esses 4 anos a gente viu muito essa transformação nessa caminhada do que a gente pode fazer, do que a gente pode agregar com essa estratégia vindo da rua e levando isso, fazendo funcionar aqui dentro, mas não só aqui dentro, como você mencionou também em outros gêneros, como a gente pode fazer um pouco dessa conexão, né? E aqui a gente até fala um pouquinho sobre algumas pessoas ali, alguns artistas que a gente trabalhou, né? Que foi ali algumas coisas como Sabotagem, MC Ariel, Travis Scott. A gente conseguiu sintetizar algumas estratégias e movimentos e projetos diferentes que de certa forma tem um público diferente ali também, mas que tá tudo dentro da cultura urbana, né, irmão? Então, tipo, são estratégias que a gente vai trabalhando assim. Né? Total. E aí a gente queria falar um pouquinho justamente da equipe, da galera que a gente falou aqui agora e sintoniza essas ideias, que faz o bagulho acontecer, que tá pra frente, que tá nesse processo, né? Tão importante quanto os artistas que a gente pontuou, que a gente já trabalhou, né? Falando de, Travis Scott, Big X Plug, Sim. Jack Harlow. Uma galera. o Sabotagem, Vulga FK pra caramba. Santos, tá ligado? MC Ig, MC, Asi bastante. uma tropa. Enfim. Além dessa galera que é muito importante também, que são obras que a gente gosta, tem a galera que trabalha por trás da RM. Então, Nissim já se apresentou um pouco, eu também. A gente consegue passar pro próximo? E acho que deu uma travada. Vai chegar. Aí, na hora. Vambora, é isso. A gente tem o Vitinho aqui também, tá presente inclusive aqui hoje com a gente. É meu sócio, inclusive. Minha paixão, meu bebê. Aí, ó, tá vendo? Deu pra ouvir ele me chamando de lindo? É assim nossa relação. Boa. Temos a Erci também, que tava na Cal. Tá aí com a gente. Esse faz parte, inclusive, da equipe do Nissim, trabalha com marketing. Chegou, poxa, a Erci é incrível, que ela chegou e trouxe uma porrada de ideia e de visão nova e de visão diferente, assim. Então, a gente sempre buscou ter uma equipe muito diversa, assim, também. Sim. Enfim, para trazer contribuições diferentes. A Erci, quando ela chegou, trouxe muito disso, trouxe um ar muito bacana. E trabalha hoje na equipe de marketing. Temos aí o Gustavão também. Gustavão, né? O meu outro sócio. O outro sócio do velho também, que veio dessa caminhada, Total. veio construindo justamente páginas e portais que comunicam isso. Teve uma caminhada também passando por, enfim, empresas e processos. Gustavão, né, ele não gosta que a gente fale isso, mas ele é dos primórdios. Ele é dos primórdios. Ele veio de lá, ó, às vezes antes aí de uma tropa tá fazendo rap, o maluco já tava ali comunicando. Isso também, a gente tem a Aninha que tá aqui com a gente. Organizou todo esse processo também, faz parte de produção, gerente de eventos e da tropa aqui da RM no geral, né? Que organiza os setores, faz o bagulho acontecer. Quem dá esporro, quem faz assim, ó, e aí, cadê? Cadê meu cronograma? Cadê meu prazo? Fala com a menina, fala com a moça. E temos eu, Nícios, como eu já me apresentei aí, artista, coordenador do marketing externo aqui também da RM. Tô junto com essa família fazendo a parada acontecer há um tempo. E é isso também. Temos a Gabizinha aí, que tá com... ela ocupa o lugar aqui de análise de dados e relatórios, né? Faz toda aquela ciência de dados que a gente precisa para ter a entrega. Gabizinha é muito importante, atua na frente de pesquisa aqui dentro da RM também, dentro do que a gente produz, né? De pesquisa interna e externa, então, é uma pessoa fundamental e essencial aqui para nós também. Isso. O Gustavo Coutinho, o nosso brabo, o nosso anjo. Meu amor. O mago Gustavo do design. Gustavo Coutinho tá atrás da câmera, é nosso... É responsável por tudo referente a criativo da RM, desde que a RM, enfim... acho que já vai fazer 3 anos e meio que você tá, né, Gustavinho? 3 anos e meio. Tempo. Então, muito do que vocês veem de visual bonito e do que vocês vão ver aqui também, ele e Lari batendo cabeça junto. Amassando. É isso. Que chegou mais recentemente também, mas que já está aí com a gente há um tempo, fazendo a parte da caminhada, que é a Emily. Ela trabalha ali, atua hoje mais com as mídias, né, com os portais externos que a RM também mantém, para também conseguir fazer essa conexão, para direcionar um trabalho. A gente consegue organizar todos os setores e separar
cada faixa. A Emily é uma parte importante disso também. Tem o nosso mano Rodriguinho, um salve. O Brabo tá aí com a gente na chamada também. Rodriguinho é uma parada assim, essencial que a gente vai falar diversas vezes aí na nossa call, mas lembra aquilo que eu falei da diversidade, de você ter uma equipe diversa e o quão fundamental isso? O Rodriguinho é uma ponta disso, porque o Rodriguinho é uma pessoa que consome muito de música, mas Sim. muito de festival, muito de evento. Então esse cara tem muita ideia, assim, que a gente não tá olhando dentro do cenário num todo, e ele traz pra gente como se fosse, sei lá, água, como se você estivesse colocando água em cima da mesa, e é algo assim incrível, irmão, sabe? Essa ideia brava, tá ligado? Então ele é uma grande força, assim, da RM. Sim. E o nosso mano também, o Juan, que tá aí há um tempo, tá? Ele passou por umas coisas também. Mano, trabalhando em silo, trabalhando em produtora também, consegue estar ali na produção de eventos também e na parte de comercial, organizando tudo, conseguindo fazer justamente essa sintonia da gente conseguir falar com o cliente, trocar uma ideia, organizar os processos. Ele é um mano que está aqui com a gente, muito essencial também. E a gente tem também a Larissa, que está aí com a gente já falou, tá aí com o Gustavinho também. Aqui atrás, aqui a brava, fazendo todo o processo também aqui acontecer da RM. Tudo que você vê de postagem incrível no Instagram, que você compartilha, ou às vezes que você tá vendo aí no grupo aquela da fase RM, impactante lá. É ela. É a braba, é isso. E o velho, que já se apresentou também. O brabo. É isso. Não passou? Opa, mas vai passar. Não passou, vai passar novamente. Mas aí, assim, voltando no que a gente estava falando, nada do que a gente está fazendo aqui, o que a gente está propondo, a gente faria se a gente não tivesse essa equipe inteira. Então, acho que uma das coisas que a gente valoriza e tende a valorizar e tem que valorizar sempre é o quanto a gente faz isso coletivamente, porque foi foi assim que a gente construiu a RM, né? Sim. E a gente falando de coletivo, né, numa aula, num workshop sobre estratégias práticas e estratégias de mercado e de música para pessoas que fazem sozinho, parece até contraditório, né? Só que na verdade não. Vocês vão entender no decorrer da apresentação do quanto que a gente... do quanto esse coletivo e do quanto você ter pessoas em volta é importante. Essas pessoas serem, né, pessoas certas, né? Enfim. Sim. É porque é isso, né, mano? A ideia é justamente fortalecer quem tá fazendo sozinho. E quando a gente consegue encontrar uma pessoa que tá ali no corre também, ainda que esteja fazendo sozinho, mas que a gente se junte para fazer uma caminhada acontecer com o mesmo propósito, sabe? Estando presente ali e fazendo parte do processo, a parada começa andar de uma forma muito interessante, né? E consegue ter uma troca sincera também com quem você está trabalhando ali, com quem você está ali no dia a dia. E aí eu chego ao ponto principal do porquê que a gente está reunido agora que a gente se apresentou, né? Inclusive, depois lá no grupo, mandem sobre vocês também. A gente, durante a semana, passou perguntando ali de onde era cada um, o que cada um fazia para conhecer todo mundo. Mas depois se sintam à vontade lá no grupo ou para chamar no privado para a gente trocar ideia também. É isso. Que a gente quer conhecer muito de vocês também. Mas por que a gente se reuniu aqui hoje? Acho que esse é o ponto principal. Foi o que eu falei, a gente está no mercado Rap Marketing em si há 4 anos, né? Antes disso, a gente, particularmente, eu, Nisso, todo mundo que está aqui, já vive muito de cultura, já trabalha muito dentro da cultura há mais de 10 anos, talvez. Eu vou fazer 12, 13, acho que esse ano. Então, a gente aprendeu muita coisa trabalhando, né? E fazendo. E a gente está falando de cultura urbana, de música urbana, né? Então, muito do que a gente aprendeu não vai estar num dicionário, não vai estar num tutorial no YouTube. Irmão, foi ali, ó, na prática, tá ligado? No dia a dia. E quando a gente estava até discutindo isso num podcast que a gente estava fazendo semana passada, conteúdos da Lari, by Lari, que vai chegar em breve, de que quando a gente fala de cultura urbana, e aí quem já trabalha no mercado, Thalita, que já tá aí, a galera que trabalha aí também, vai entender do que eu tô falando. É muito difícil algum certo tipo de informação chegar, né? Quando você fala, por exemplo, quando você vai falar de direito, quando você vai falar de mercado, né? O que é esse mercado? O que as pessoas fazem? Como é que elas fazem parceria? Como é que elas trabalham? Como é que elas colocam a obra dela para frente? E aí, antes disso, para colocar... organiza o processo todo, para você colocar uma obra para frente, você precisa ter uma obra, né? Como é que você organiza esse processo? Então... É difícil você ter esse acesso à informação, embora hoje, né, TikTok, enfim... Facilita um pouco, facilita mas tudo. Ainda existe uma informação ali que, como a gente mencionou, tá muito numa vivência, tá muito numa experiência. Total. Que às vezes a galera não vai passar para você de forma tão escancarada num vídeo mais solto no YouTube, ou então num Reels ou no TikTok. Ou de graça. Então, ou de graça, né? E então a gente vem aqui muito para conseguir reforçar um pouco dessa ideia, né? Então...
A ideia é a gente trazer um pouco dessa experiência, do que a gente aprendeu sobre música e sobre mercado, particularmente, né? Entender, né, quem é esse monstro também, quem é esse mercado. O tal do mercado, quem é? E principalmente de falar sobre estratégias práticas para quem faz sozinho. Então a gente está falando do artista independente, mas aqui não só o artista, né? O profissional que trabalha na área também, o fotógrafo, Sim. O videomaker, o stylist, ou a pessoa que nem trabalha ainda na área, mas que está interessado e que quer seguir esse caminho agora, vendo possibilidades também. Então dentro desse caminho aí, por bem ou por mal, acredito que por bem, porque a gente está aqui hoje, né? Mas acho que por bem a gente passou por muitas barreiras e, que nem o Drummond fala, né? Muitas pedras no caminho. Acho que a gente aprendeu muito nesse caminho, a gente sente que está num momento de poder compartilhar isso com qualidade. Sim. E trocar isso com vocês também, né? Trocar esse tipo de informação, receber informação de volta também, além de falar, ouvir, que eu acho que é muito importante. E essa é a intenção da Cal hoje. Então a gente vai falar sobre música e mercado e estratégias práticas para quem faz sozinho aí no decorrer dessa nossa trajetória, tá? É isso, vamos embora. Reforçando, como o velho disse, é isso, é mais essa troca sincera que a gente vai ter aqui, porque acho que a palavra exata é essa troca, né? Como a gente pode passar, como a gente pode receber também e seguir com essa ideia, Sim. né? E aí, a gente... Nissim vai passar agora, tocar fundo ali na parte principal, que é enfim, diagnósticas, questões práticas, mas... Quem tiver alguma pergunta no decorrer aí, a gente vai abrir alguns momentos para fazer perguntas, a gente vai abrir uns momentos de interação, tem umas paradas legais. No final também tem uns entregáveis legais. Mas se vocês sentirem por dúvida em alguma coisa, manda pergunta que o Gustavinho está lá no chat com vocês. Qualquer coisa ele vai mandar aqui pra gente e a gente vai separar uns momentos também para isso. Fechou, meus amigos? É isso, vamos embora. Pode dar, Alice. E aí, para iniciar esse processo, trocar essa ideia com vocês, eu como mencionei aqui também, um artista independente, mas não só isso, também quem trabalha ali nos bastidores e visualiza como os processos acontecem, desde a criação da obra até quando a obra está no ar, todo esse dinamismo, a gente entende que para um artista independente existem ali algumas dores, algumas barreiras que podem ser um certo... complicar um pouco o processo, mas que não é impossível, né, Sim. mano? Que não deixa o processo impossível. E aí a gente... É isso, como você mencionou, a gente vem hoje aqui justamente para mostrar um pouco dessas barreiras, dessas dores e como a gente pode, aos poucos e com tempo e com organização, sanar aquilo que vai acontecer, né? Dentro desse processo que você quer buscar como um artista independente, como um profissional do mercado, como uma pessoa que quer atuar na área da música, né? Seja qual lado você quer trabalhar. E aí, falando um pouco disso, sobre essas dores, essas barreiras, as contrapartidas, uma das coisas que a gente mais visualiza é justamente isso, né, irmão? Tipo, o cara tá parado em casa, olhando pro teto, às vezes chegou do trabalho, chegou da faculdade. Ainda tem que fazer muitas coisas. Vou fazer uma música. Sacou? E aí, tipo assim, dali já você tá cansado, né, irmão? Você tem que cuidar de um monte de coisas, fazendo um monte de coisas acontecer. E você precisa seguir. E a gente, nesse processo, você tem um pouco do impulso, né? De fazer ali uma música, de no decorrer, vivenciando, experienciando. E você precisa fazer aquele som, passar aquele som pro papel. Ou então fazer um som, produzir uma parada, né? Isso vem muito legal, esse agir no impulso, né? De certa forma, ele é muito benéfico para quem é artista, para produzir. É ele que move, ele que vai dar aquela vontade, ou então que vai, às vezes, tirar um som muito brabo. Mas, ao mesmo tempo que você tem esse impulso de fazer essa produção, você tem um impulso de querer se adiantar, lançar isso e aquilo, todos esses processos. E dentro disso tudo, você precisa fazer um monte de coisas acontecer, né? Entre você fazer um som e você lançar um som, tem um caminho assim grande que é preciso percorrer. Às vezes não é grande, mas é preciso ter clareza daquele caminho, né? Que você está precisando percorrer. Sim. E a gente fala muito sobre isso aqui nesse sentido. Como também, tipo, como a gente falou sobre o impulso, sobre a ação do impulso, sobre ter essa clareza do ponto de partida, sobre você entender o momento que você está agora, tendo feito um som, tendo feito um projeto, como você vai seguir dali, né? E como isso é difícil por excesso de referência, né? Como a gente falou assim também, tipo Július, por excesso de referência, por excesso de trabalhos, por excesso de função que um profissional da música independente tem que fazer, né, mano? Como a gente brincou aí, pô, trabalhou, estudou, chegou em casa, cuidou do cachorro, do gato, fez comida, isso e aquilo. Pô, quando que eu faço minha música? Quando que eu paro pra lançar? Como que eu vou conseguir fazer isso? Né? Isso é uma dor que acontece. Mano. O impulso, ele traz com ele um filho, né? Então, ele é incrível no começo, ele é o que vai motivar você a fazer um som, a seguir em frente com um projeto profissional, né? Mas num determinado momento a moedinha vira e esse impulso
Isso, né, o que a gente percebeu nos últimos anos, ele acaba se transformando não só em frustração quanto consequência, Sim. mas em desorganização mesmo, porque é isso, é muita coisa para você fazer. Às vezes você tem que ir pro trabalho e depois, enfim, você tem que dar comida pro papagaio, aí o papagaio pede uma comida, o cachorro pede outra. Então, ir estudar, enfim, fazer um monte de coisa e ainda produzir uma obra artística, né? Sim. E é isso, e todo esse processo de você produzir uma obra artística e ainda precisar viver o que um ser humano precisa viver, como trabalhar e fazer todo esse processo, às vezes dentro disso falta um pouco da questão de organização, né? Mas não pelo sentido de ser algo prejudicial, ou então que o artista não conseguiu prestar atenção, né? Ou que aquele profissional não conseguiu prestar atenção, mas é justamente como tudo isso acontece, como todo esse processo precisa acontecer, como é que você para organizar tudo isso, né? Exato. Tipo, como é que você faz a parada acontecer, o que você consegue fazer que vem antes da arte, que é esse processo de você organizar, antes de lançar isso e tudo mais, e o que você faz depois da arte, né? É justamente a organização que vai sintonizar tudo isso. É igual eu vi nos podcasts recentes, a galera fala que culturalmente a gente não ensina educação financeira para determinadas áreas do país. Sim. Né? Acho que isso é bizarro. Tem uma parada muito parecida com cultura urbana, com música urbana. Então você não vai aprender a questão de organização, a organizar o seu sonho, né? Porque em tese você não pode nem ter um sonho. Então você organizar isso para conseguir levar ele para frente é uma outra questão. E acho que esse é um ponto que a gente observou nos últimos anos. Que falta, e que nem o Vinícius disse, não é por acaso, é feito para ser assim mesmo. Sim. Mas que é um diferencial que a gente vê em diversos artistas, não só artistas profissionais também, de novo, fotógrafo, videomaker. Inclusive temos um fotógrafo aqui, o Grandini também presente. O brabo. Nosso monstro. É isso. E é muito sobre isso, né? Sobre, tipo, essa questão da organização, como ela acontece e como a falta dela, independente do motivo, seja de fato qual for, atrapalha um pouco ou complica um pouco o caminho, ou então coloca essas barreiras que a gente mencionou. E justamente com tudo isso, a gente enxerga esses pontos que é o que o mercado valoriza, né? O que a gente visualiza trabalhando nesses 4 anos aqui é justamente um pouco ao contrário disso que a gente trouxe agora, né? Então, tipo assim, você tem um impulso de fazer uma música, você tem um impulso de lançar aquela música que você fez quanto antes, você precisa trabalhar em diversas funções, agitar diversas coisas, fazer um monte de coisas acontecer. Exatamente. E aí você ainda precisa organizar tudo isso. Mas como é que você faz, né? Como que você encontra a solução? Como é que você faz o som? Como é que você organiza? Como é que você divulga? Como é que você faz isso? E a gente viu que justamente é um pouco disso. O mercado ele valoriza justamente o que infelizmente às vezes não chega a informação, né? Que é aquela informação que não chega, como você falou, que às vezes é feita para não chegar. É a organização, né? É a coerência, é a clareza artística. Tudo isso é um contraponto muito grande que a gente tem observado aí nos últimos anos trabalhando dentro do mercado. E aí é justamente isso que o Vinícius disse. Não é feito para ser organizado, né? Você às vezes tem que descobrir no caminho. E vai descobrindo na prática, no dia a dia, como a gente falou. Mas é isso, a gente está aqui também para esclarecer um pouco disso, né? Exato. E justamente com tudo isso, a gente enxerga também oportunidades. Porque é justamente essa oportunidade de fazer esse processo, de entender o que o mercado valoriza e como as redes sociais hoje funcionam como essa vitrine, essa construção. Né? Como isso consegue trazer justamente um pouco da clareza para sua narrativa, para sua arte, para o seu projeto, como a consistência ali te faz ter uma percepção de profissionalidade diferente, né, para o mercado. Cara, isso é incrível da rede social. Não sei se você pensa assim também, mas por mais que, poxa, tenha muita gente fazendo muita coisa e muita gente ocultando muita coisa, é muito difícil você esconder algumas coisas, né? A desorganização é uma delas. É algo que, por mais que você tente intocar debaixo do tapete, enfim, é algo que transparece uma hora aparece. Exato. Aí você vai, por exemplo, lançar, que a gente vê comumente, você vai lançar uma música, aí, pô, tem um artista maneiraço, quero fazer uma parceria com um outro artista parceiro de outro selo. E aí eu entro no perfil, não tem nada. Não sei se o cara é artista, não sei se o cara tá trabalhando com outra coisa, se ele parou, sabe? Não tem essa inclinação. Às vezes até o arroba é difícil de achar, tropa. Às vezes até o arroba. CH77777777. Então, óbvio que, enfim, tem coisas que tem a ver com a sua identidade. A gente vai falar disso agora na sequência também.
Mas é exatamente isso, assim. Acho que isso que... E aí a gente vai entender o que é mercado mais pra frente, mas mercado e o público, principalmente, né? Além do próprio artista ou do próprio profissional, vai observar com muita nitidez se você está organizado. E o que eu quero dizer com organizado, se você está compromissado com a sua arte, tanto quanto você fala. Ou com o seu trabalho, tanto quanto você fala. Tanto quanto você posta no seu Insta, sabe? E isso é crucial. A gente vai falar disso depois lá na frente. Por que isso é crucial? Porque se você se mostra desorganizado, se você se mostra não inclinado a estar presente com pessoas da sua comunidade, a participar de projetos, a fazer isso, aquilo, por que essas pessoas estariam dispostas a fazer o mesmo com você, sabe? É muito do que a gente já viu falar algumas vezes. Hoje em dia, a moeda de troca, principalmente em redes sociais, é a atenção, sabe? Então, tipo, se você não consegue estar ali, de certa forma, em alguns momentos, conseguir trazer essa clareza, essa consistência e essa atenção, como que o público e até o tal do mercado vai conseguir dar essa atenção para você ao mesmo tempo, né? É uma troca, tem que ser justamente. Nem sempre é justa, mas quando é justa, quando essa é justa troca é muito tem boa. que... Exato. Quando é justa é muito válida. Exato. Né? E aí a gente traz aqui, inclusive, um primeiro exemplo que a gente gostaria de falar sobre, que é justamente o do Santi. Ele é um artista que ele começou ali, né, mano, de forma independente e tal. Depois de um tempo teve o Marechal como uma pessoa ao lado, ajudando e guiando e justamente trazendo alguns desses pontos. E hoje o mano tá assinado com gravadora, fazendo os projetos, tendo investimentos e todo o processo que um artista independente busca, né, mano? Justamente é isso, é esse aporte, ou então essa forma de alguém acreditar no trabalho dele, para ele fazer aquele projeto acontecer, porque é isso, ser independente, fazer o processo acontecer, às vezes sozinho é complicado. Sim. Então ele é um mano que traz muito desse exemplo e como ele conseguiu sintonizar tudo que a gente falou, da clareza, da consistência de trabalhos, de identidade que ele tem, junto com essa consistência, junto com imaginar uma carreira mais a um longo prazo, como ele teve um resultado com esse processo, né, que ele veio guiando durante alguns anos. Total. E aí a gente também tem aqui um exemplo da Ásia Braba. Cara, a Asi. Eu, assim, antes de falar da Asi, eu quero falar uma parada importante que tem tudo a ver com a carreira dela. Eu levo minha vida da seguinte forma, profissionalmente e pessoalmente. Se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que me inclinar para isso, né? Então, se eu quero viajar, eu tenho que ter um passaporte. Se eu quero trabalhar com música, eu tenho que me envolver de alguma forma com música, né? Você tem que dar o pontapé inicial. E a Asi, cara, a Asi é uma das pessoas... Assim, se tiver alguém que odeia a Asi na Cal, pode sair agora. Porque ela é uma das profissionais, eu acho, mais incríveis a nível nacional, assim, não falo nem regional. Porque, assim, a gente já trabalhou bastante com a Asi, né? Com planejamento projetos, e com várias outras ideias. coisas. E é uma pessoa incrível também, pessoalmente. Pô, muito gente boa. Né? Tem muito artista que é diferente, pessoalmente. A Asi é incrível, assim, Muito é uma gente pessoa boa. iluminada. Mas a Asi, poxa, você pensa comigo, né? Eu tô numa posição aqui que é até difícil de imaginar, mas, poxa, a Asi é uma mulher, né? Dentro do cenário que, na época, já era 99% só homem dentro da batalha, né? E ela, pra você ter coragem de batalhar, já é um processo gigantesco, né? Participar de uma batalha de rima, em que você, expressa coisas muito interiores suas, sem nem pensar, às vezes, na hora, né? pra hora, sim. E a Asi, poxa, é uma das primeiras, da nova leva, né? Das primeiras pessoas a botar a cara mesmo e surgir nesse ponto. E sustentar Mas o processo. o que eu acho muito incrível da Asi é, de novo, essa questão da inclinação. A Asi, poxa, ela, quanto artista independente, ela se organizou de tal forma que você vê os lançamentos dela até hoje. A carreira dela é longeva, sabe? E isso não é à toa. Ela é organizada nesse nível. E quando você vai trabalhar com ela e você vê o trabalho que ela produz, você vê essa organização e por que ela tá onde tá. A Asi foi a primeira artista... Ó, eu fazendo propaganda da Asi. A Asi foi a primeira artista a fazer um show no Meta no Brasil. Não é à toa. Não é à toa. Ela se inclina para isso. Ela tá organizada para quando uma oportunidade dessa chegar, ela ser a pessoa que vai abraçar aqui no Brasil. E fora também. Canta em inglês, canta em espanhol. E tudo isso paradas. Com impulso, né? Quero fazer. Aparecendo em novela, Rudo, fazendo atriz, vários processos. Tá fazendo agora uma segunda novela. Então, ela é uma artista, quanto pessoa independente, quanto mulher, né? Né, em relação a processo de trabalho também, quando tu vai ver um lançamento dela, ela pega, não, vou fazer isso, vou divulgar isso, esse dia eu vou fazer isso, e faz até mais, pô. Sim. Faz até mais. Às vezes tá ali no lançamento, tá envolvido, tá fazendo o bagulho acontecer. Quando tem que postar uma story, posta story. Quando tem que botar a cara, bota a cara, sabe? Thalita tá aí. Thalita, poxa, trabalhou com alguns artistas, nossa parceira também, e uma galera que trabalha no mercado já, que trabalha com música, ou até que trabalha em outras áreas.
vai entender o que eu tô falando. É muito difícil, às vezes, você contar com a participação às vezes, do próprio artista em determinada divulgação, ou promoção, ou ação, né? E a Asi, ela me encanta por isso. Você monta um planejamento inteiro, ela segue até mais. Ela te entrega até mais do ela que... Ela coloca coisas ali Não à contigo e toa, vai trabalhando. não à toa ela tem uma das maiores, melhores, assim, mais saudáveis bases de fãs hoje no Brasil. Então, isso me encanta nela. Muito brabo, é isso. E passando aqui ideia. E aí a gente deixa aberto um pouco pra galera trazer aquele exercício, Boa. né? Aí tu me pergunta, pô, Nis, caramba, cheguei aqui na cal e tudo mais, queria só assistir e tudo mais, vocês já estão me mandando fazer exercício, acabei de chegar da universidade. Vai ter que fazer exercício, eu continuo estudando. Vamos embora. Mas a gente vai entrar agora numa questão mais profunda, a gente vai descer na terceira camada, né? Agora que a gente já apresentou a RM, entendeu qual que é a problemática, algumas, né, das problemáticas de você atuar artisticamente no Brasil, de você atuar quanto profissional, né? De onde a gente vê essas lacunas e de onde a gente viu nos últimos anos. Acho que agora é a hora da gente mostrar como que a gente fez na RM, como que a gente faz pessoalmente, profissionalmente, para passar por essas barreiras, né? Para conectar mercado, fazer parcerias e, além disso, ter um trabalho artístico, ter uma obra artística organizada, coerente e de acordo com o que você é, né? E acho que a primeira frase que eu vou falar depois, já na estratégia prática, vai entregar um pouco disso. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria fazer um exercício com vocês. Que é o seguinte, eu já trouxe até o meu, por isso que eu coloquei aqui, Nissin, o lápis. Estava pensando. O menor, que é o seguinte, papel. A gente trabalha com música, e não só com música, mas eu vou puxar até para o entretenimento no geral, né? E a gente vai fazendo. Quero fazer música, vamos fazendo. Quero trabalhar com fotografia, quero trabalhar como videomaker, quero trabalhar como stylist, vou fazendo porque eu gosto, porque eu acho que é o meu caminho. Mas raramente durante esse processo, que pode demorar 10 anos, 15, 20... tempo. Né, raramente a gente para pensar do porquê que a gente está fazendo isso, né? E eu vou repetir essa frase depois, mas eu vou deixar ela salva aqui. Antes da gente começar... sempre me perguntam, né? Por onde você vai fazer a apresentação? Por onde que você vai começar? Pelo começo. Você vai montar um planejamento de marketing, por onde você vai começar? Pelo começo. Pode parecer até pleonasmo, mas é a verdade, porque é dali que parte, né? Dessa essência que parte tudo que a gente quer planejar, tudo que a gente quer fazer. E às vezes a gente quer ser esse o principal. Sim. Então eu queria fazer esse exercício para quem tem um papel aí, não sei se a galera usa papel hoje em dia, né? Igual a coisa lança no bloquinho de nota do celular. É igual cartão hoje, ninguém usa mais o dinheiro, né? Só cartão. Só o QR Code. Ou pula a catraca do trem, também tem isso também. Tem essa ainda. Mas quem tiver um papelzinho do lado ou bloco de notas, é só uma pergunta simples, você pode escrever o tamanho do texto que você quiser. A gente vai dar uma pausazinha de 5 minutos que eu vou tomar uma água, enquanto a gente faz esse exercício junto. E é para todo mundo, artista, profissional do mercado. Sim. E tenha certeza que isso vai ajudar bastante a gente. Vocês vão entender no final. Eu quero que vocês me digam o porquê que vocês fazem o que vocês fazem. Né? Seja você artista ou profissional do mercado. Por que vocês fazem? Porque eu gosto ou porque eu quero, não vale. Quem me mandar essa resposta aí, a gente vai romper a amizade. E até pra adiantar, dar um spoiler pra vocês, isso conecta muito com o que a gente falou sobre o impulso, né? Total. Sobre, se você teve um impulso pra tu produzir um som, pra tu fazer uma música, tem um porquê ali, né? Se foi pra fotografia, se foi pra stylist, tem um porquê ali. É desse porquê, né? Então, se a gente quer começar esse papo de estratégia prática pra quem faz sozinho, pra quem atua no mercado, pra quem tá dentro do mercado urbano, principalmente, a gente vai começar pelo começo. Então, poxa, traz um pouco de memória. Pô, às vezes eu faço esse som porque, minha mãe gostava muito de tocar sanfona, minha mãe é do Nordeste, eu ouvia meu pai e minha mãe tocando, e comecei a tocar várias músicas do Michael Jackson o dia inteiro. E depois comecei a fazer música e não parei mais porque isso, me desestressa, me alivia, tira um pouco do que eu penso. Né? E é uma parada muito difícil porque às vezes você, que nem eu disse, né, da Asi, você externa dores que são só suas pra dentro do papel, pra dentro de uma música, pra mostrar pra outras pessoas. Então, isso é um ponto de muita coragem, assim, para essas pessoas, inclusive. Mas escreve aí, tira esses 5 minutinhos enquanto a gente toma uma água. Eu vou escrever aqui também do porquê que vocês fazem o que vocês fazem. Por que vocês se envolveram com entretenimento? Por que vocês se envolveram com música? Tem tanta área no mundo, né? Por que esse caminho? Né? E aí, depois que vocês escreverem, a gente volta na sequência. Fechou, meus amigos? Eu vou estar de olho aqui nos comentários também, junto com o Gustavinho. Fechou? É isso. Só dando uma pausinha aqui, 5 minutos a gente tá de volta. 5 minutinhos. Então, mas bora. faz exercício, não deixa de fazer. É importante. É isso. É fundamental pra gente seguir. Por favor, faça.
Vivo. Tropa, tamo ao Igual vivo. o seu Madruga que fala no mesmo horário, no mesmo canal. Esse pique. Todo mundo fez o exercício. Todo mundo Deixa eu ver aí, aqui no... será que a galera falou? Deu aqui. Cadê o Chavinho? Falaram legal. Falaram? Cadê? Falaram. Manda aí Aqui, o que eles falaram. O Carlos Laurindo comentou: o que mais me chamou a atenção na música foi justamente a capacidade de transformar minhas ideias em algo concreto. Literalmente uma fonte infinita que me permite criar qualquer coisa, dependendo do sentimento que eu tenho, né? E mais outras coisas também, a galera foi trazendo. Realmente, nossa, a galera falou legal. Cara, Muito eu trabalho com o BK. O BK fala uma parada que é assim. Ele lançou Cachados e Ruína, né? Inclusive, esse ano vai ter bastante coisa. Vai ter muita Fiquem coisa. de olho. Mas o BK, ele fala uma parada que é... Quando ele lançou o álbum dele, né? O Cachados e Ruínas, ele falou exatamente isso que o amigo falou aí no Pô, começo. que maneiro. Ele consegue construir um mundo em uma frase e destruir na outra. Sim, do zero. mano. Isso é incrível. Isso é muito legal. E quando você guia ali e cria um universo além daquilo também, você roteiriza mesmo, né? Uma forma ali com letras e tal. Uma parada muito bacana. Teve um outro amigo aqui também, o Kidká, o nome que tá aqui, que falou que faz música desde pequeno, não sabe por que exatamente, mas ama os timbres, o ato de cantar e de produzir sonoridades novas. Sempre esteve envolvido com a música, ouvia muito quando era pequeno, acabou virando refúgio para muita coisa. E também, mas falando legal aí, a gente vai pegar a visão. Sim. Mas acho que é justamente sobre isso, né, irmão? Tipo, a gente fala sobre um pouco do porquê, né? A gente vai falar aqui da estratégia apática, de todo o processo, mas a gente fala um pouco desse porquê e como ele vem antes do como, mas onde está esse porquê. E é isso, né? Tipo, a galera trazendo os porquês no sentido de, tipo, pô, não sei porquê exatamente, mas amo o timbre, amo criar coisas novas, amo, tipo, ouvir, estudar. É o porquê tá ligado? dele. É o porquê, tá ligado? Isso é muito louco, como a música tem esse poder. É muito pessoal, assim. Por que eu perguntei disso? Por que eu pedi pra gente fazer esse exercício? Porque a gente nunca se pergunta isso. Às vezes a gente só esquece no automático, vai trabalhando, vai fazendo a grana, vai sobrevivendo. Às vezes a grana não vai entrando e vai tendo que sobreviver da mesma forma. E a gente esquece de, sabe, às vezes de relaxar, de parar pra pensar do porquê realmente a gente faz o que a gente faz, né? Do porquê que a gente, enfim, se inclina pra isso, né, que a gente ama, porque que é a arte. A gente, às vezes, falando novamente como um artista, sacrifica tanta coisa pra fazer aquilo ali acontecer, né, mano? Seja investimentos, seja relações, trabalhos, enfim. Por que a gente tá nessa direção, né? E agora vocês têm um pouco da direção. Agora vamos amadurecer isso aí que a gente tem. Por que eu pedi pra fazer esse exercício? Sempre que eu vou montar... Hoje eu já atuei, né, em diversas frentes. Algumas não tô mais, outras tô mais. Mas Mano, sempre faz que eu muita vou... coisa, fez muita coisa. Igual. Né? Inclusive tá pra lançar álbum. Vai sair. Eu podia anunciar ou não podia? Podia, já. Só não pode falar o nome, não pode falar a música. Depois eu já uso. Boa. Mas sempre que eu vou desenhar um planejamento de carreira, e aí, assim... Pô, também não vou bater no ego, porque é de vidro, mas a gente trabalhando 4 anos, e eu antes desses 4 anos da RM também já trabalhando desde a época do Xamã, que a gente fazia a roda cultural sem ter R$1 e o cara só pediu o dinheiro do almoço pra chegar e pra sair. A gente trabalha com muita gente, a gente percebe alguns, não sei se padrões é a palavra certa, mas... uns ciclos de exatamente. E sempre que eu vou montar um planejamento de carreira, um planejamento de marketing, um planejamento de projeto ou execução de algum projeto, eu preciso começar pelo começo. Eu aprendi isso. Eu não posso começar pelo que eu quero, pelo como vai ser o projeto e pelo final, é a casa do Bad Bunny, eu quero montar a casa do Bad Bunny. Então eu não posso começar pelo final, tem que começar pelo começo. E o começo é conhecer, né? Eu fiz a gente fiz daqui, né, um projeto com amor, inclusive uma amiga, né, que foi a turnê do TZ. E pra gente fazer esse projeto, antes da gente começar ele, a gente teve que sentar na cadeira com o TZ e falar: "E aí, meu irmão, o que você quer? Pra fazer o quê? O que você tá sentindo? Sabe? Qual é o seu feeling? Sabe? Por que você tá fazendo esse tipo de música agora e não mais aquele? O que você tá fazendo aí no estúdio? O que você tá querendo falar? O que tá engasgado aí em você que, sabe, que... E aí, a partir dessa resposta que a gente seguiu com o planejamento, com o projeto, com estruturar isso, aquilo, outro. E aí eu falo, e por isso que eu pedi pra galera fazer esse exercício, porque ele é o ponto de partida de tudo. É justamente esse olhar do porquê antes do como que vai definir que caminho a gente vai seguir artisticamente, né, Nissim? Pode até passar para a próxima ali. E aí é justamente esse entender do, poxa, eu faço porque, sei lá, eu tenho essa memória afetiva da minha família. Sim, ouviu desde pequeno, vários CDzinhos, várias coisas. Ou porque, poxa,
acho que a parada tem um futuro bom, assim, em termos de emprego, em termos de trabalho, e é algo que... Ver uma saída, né, mano? É. Disso que a gente às vezes tanto vê que apaga ali e amassa seres humanos que são geniais e que precisam fazer Total. arte, né, irmão? O fato de você saber desse ponto de partida e do porquê dele vai te direcionar e vai te dar muito mais clareza. Lembra que a gente falou no início que naquela defasagem, naquele diagnóstico, às vezes na desorganização, que não é proposital, né? isso desencadeia uma série imagem... de coisas que não atrelam, não ficam tão legal justamente pela imagem que você traz ali. Exato. E essa coerência de você saber quem você é e por que você faz é o que dita o que vai ser o seu trabalho artístico, enfim, e o seu posicionamento também para mercado e principalmente para você e para o seu público, né? Sim. Seja profissional, seja artista. Então, ter essa coerência. Ou, poxa, isso pessoalmente, né? Você quanto profissional. Ou você trabalhando com algum artista, você ter essa informação é o que vai fazer diferença durante todo o trabalho seu com essa pessoa. Seja você trabalhando 10 anos, 5 anos, 2 meses, um dia. E mostrando também o que te diferencia, né, dentro desse posicionamento. Exato. Porque é isso, a gente vai falar assim de forma abrangente, mas fazendo rap hoje tem vários, fazendo, enfim, trap, fazendo qualquer tipo, tem vários, mas o que te diferencia? Exato. Qual o teu posicionamento dentro disso? Né? Dentro desse nicho ou dentro, de fato, do que você atua? Como você consegue se diferenciar, né? Completamente. E aí a gente fala também, falando aqui na questão de artista, sobre essa diferenciação e justamente o que ajuda muito esse processo é a gente falar da comunidade. Exatamente. É que tem uma questão assim, uma vez que você já sabe qual que é a dor, né, da parada, você já entende quais são as dificuldades, porque você vive a dificuldade. Sim. Né? E você quer entender como passar por essas dificuldades de falta de tempo, de falta de investimento, de algoritmo maluco. De um monte de coisa acontecendo. Né? Esse posicionamento pessoal seu, do eu sei o que eu estou fazendo porque eu sei onde eu comecei, né? Ele vai direcionar não só o seu potencial artístico, mas onde você está inserido. Sim. Lembra que eu falei que a gente começa pelo começo? Eu não vou começar, montando um planejamento de carreira de um artista do Rio de Janeiro que quer estourar em Hong Kong. Tá ligado? Que tá buscando outra ideia. É justo. Ele quer, enfim, tem o posicionamento dele e tudo mais. Mas ele vai começar na região dele. Então, ter essa clareza de eu faço isso por causa disso e porque meus amigos talvez curtem esse tipo de música e porque eu gosto de ir nesse tipo de lugar, percebe que isso já vai construindo uma narrativa que vai construindo uma identidade. A sua história na música, sabe? Então, você saber o porquê que você faz o que você faz te inclina em direção à comunidade certa. Então, poxa, a gente tem um artista que a gente trabalha, inclusive, que é o Mameluco, que é um artista incrível. Independente, inclusive. E ele tem a questão do evento dele próprio em São Paulo e tal. Que é isso, tipo assim, ele, quanto artista independente, entendendo o que ele faz, ele não tá, no momento, talvez no futuro, buscando um festival ou isso, aquilo, ou, preciso estar do lado do Matuê, como é que eu faço agora? Não, ele montou o evento dele, na comunidade dele, e tá fazendo a partir dali. Ele tem um espaço físico ali que ele consegue sintonizar a arte Exatamente. com outras coisas, com eventos acontecendo também. E dá super certo, as pessoas têm uma imagem diferente dele. É um artista daquela região produzindo para aquela região. Olha que rico isso. Sim. Olha que rico isso, sabe? Quanto história, quanto trajetória. E você falar sobre profissional no meio da música, no meio do mercado, seja ele artista ou, de novo, fotógrafo, stylist, é você dar essa ambiência para as pessoas, né? As pessoas não consomem só a música. Exatamente. Então, esse artista que a gente deu exemplo aqui, que está fazendo um evento dentro da comunidade dele, e lá dentro ele tem vários benefícios, um deles é divulgar a música dele, ele nunca estaria fazendo isso se ele não soubesse de onde ele vem, se ele não soubesse o que é importante para ele, profissionalmente, né? Se ele não tivesse respondido essa pergunta que a gente acabou de fazer. Isso. Então, tá aí um pouco da importância do que a gente faz, e aí, Nissim, pode até passar, porque isso vai de encontro ao que a gente está falando sobre diferenciação também. Sim. A gente reparou isso muito trabalhando nos últimos anos, assim, e era mais comum no começo, agora menos, mas a galera tinha uma visão que é assim, o meu trabalho, ele precisa ser diferenciado. Agora tem a palavra diferenciado, antes era só diferente, a gente vai mudando as formas. Então o meu trabalho, ele precisa ser diferenciado para ser bom. Mas quem foi que disse isso, sabe? Por que, por exemplo, o trabalho vamos supor, o trabalho do Bad Bunny é um trabalho que a gente pode chamar de diferenciado, né? Sim. Por que o trabalho dele é diferenciado, né? Então, as pessoas costumam primeiro dar um caráter para esse diferenciado. Eu preciso ser para ser bom.
O que não é a verdade. Às vezes você tem um amigo fazendo um gênero ali que ninguém inventou, que não é novo, mas que, pô, ele faz tão bem que, caramba, o MPB o Jorge Vercillo não inventou, mas ele, pô, ele canta tão bem que é incrível, tá ligado? Então, primeiro esse ponto, né? Essa diferenciação, ela não é por gênero. Eu não sou como você faz aquele processo, eu né, não, irmão? eu não sou diferente porque eu faço trap com gospel e porque a capa das referências das minhas capas, elas são todas baseadas, né, nas orquídeas japonesas dos anos 80. Sim. Não é essa complexidade, sabe? De novo, é a sua história. Aí você vira e fala pra mim, poxa, mas eu sou um artista com descendência japonesa. Sim. Cresceu ouvindo, cresceu perto da cultura. Cresci ouvindo, exatamente. E eu, enfim, gosto. E minha família no Japão era, poxa, muito católica, gospel, evangélica, seja lá qual for. E eu via bastante música assim em casa. E eu, enfim, cresci escutando, mas eu gosto muito de trap. Cresceu naquele universo. E eu queria acrescentar um pouco dessa vivência minha, um pouco disso que é a minha vida, disso que é a minha infância, da minha música. E aí sim surgiu o trap gospel com base narrativa, visual no Japão. Olha a diferença do contexto, sabe? Em eu só querer ser diferente por ser diferente, e eu ser diferente porque aquilo tem a ver comigo, tem a ver com a minha trajetória, tem a ver com a minha história. Sim. Eu, por exemplo, se eu fosse lançar um álbum, eu lançaria um álbum com um pé de manga, assim. Tá ligado? Porque, pô, na minha infância tinha um quintal, tinha um pé de manga e tudo mais. É muito sobre essa autoanálise, né, mano? Autenticidade. Sobre autenticidade, essa autoanálise também de você se perceber, de você entender justamente o que você falou. O que eu gosto, né? Por que eu gosto disso? Como que eu experiencio, vivo minha vida e o que eu vivo pode ser justamente uma base, uma referência, algo para eu criar uma obra de arte, para eu seguir um caminho. Não é o nicho que te torna diferente, não é o conceito visual que te torna diferente. É o quanto a história que você está contando é coerente com quem você é realmente. E se realmente for honesta, né? O Hatch e o Mon Lee falam bastante essa palavra. O quanto de verve, de verdade você tiver nisso, mais as pessoas vão se conectar. Lembra que aquilo que eu falei da troca honesta, ninguém vai te dar se você não der de volta. Se você não entregar essa honestidade de quem você é para as pessoas, né, na sua arte ou no seu trabalho profissional, seja ele qual for, um profissional de marketing, um profissional de visual, as pessoas não vão se conectar com você de forma honesta, sabe? Nunca. Então, o processo ele trava no caminho por causa disso. Então, essa é uma das coisas que a gente observou nos últimos anos, que faz uma falta muito grande. Esse diferente pelo diferente, trocado por esse... né? Você não precisa vender o que você é diferente... Sim. Necessariamente. Só precisa ser autêntico, né? Só precisa trazer ser o que você é. Exatamente. Porque isso já vai diferenciar. Aquela famosa frase que mãe diz, você não é todo mundo. Sabe? Você nunca vai ser todo mundo. Então, às vezes, só trazendo o que você já é diferente o suficiente ou tem autenticidade o suficiente para atrair o público que vai gostar justamente de você pelo que você é, né? Pelo que você consegue trazer ali, justamente pelas suas referências, né? E a gente fala justamente sobre isso, que tudo isso que a gente entende nessa autoanálise, nessa auto-visualização, funciona muito e a gente consegue reverter para coerência visual e a coerência sonora. Exato. Né? Então, vou voltar no exemplo do Bad Bunny porque tá em alta. Sim. Porque ele é bom também, né? Mas vamos de novo bater nesse ponto do diferente pelo diferente. O Bad Bunny ele produziu uma turnê que eu acho incrível, assim, em termos de arquitetura de show. Sim. Que é você colocar uma casa, né? Montada ali. Há dúvidas, né, de se é realmente latino ou não, mas uma causa que pessoas latinas vão reconhecer, sim, você sendo uma pessoa latina. Então, uma casa que traz muito dessa questão emocional, dessa carga emocional. A ideia da cadeira de plástico no quintal, sabe? Tipo, o que conecta a galera. Total. Que representa ele ali, de certa forma, representa uma identidade, um público, né? E toda essa coerência visual que a gente vê como suprassumo de produção artística, né? A gente olha como exemplo, ela não estaria ali posta daquela forma se a gente não conhecesse esse cara, se a gente não soubesse que o Bad Bunny é uma pessoa latina, que ele tá, né, que os Estados Unidos estão enfrentando problemas segregacionais, sim, em relação a imigrantes, né, e que ele está posicionado nesse meio e que ele está levantando essa bandeira e que ele vem dessa população, desse povo que é imigrante ou que ele migra. é a voz dessa comunidade, né, irmão?
Exatamente. Percebe como é isso que chama atenção? Como é a história e não necessariamente montei uma casa no meu show, sabe? Só por ser uma casa, tá ligado? Exato, exato. Então, de novo, aquela pergunta que vocês responderam lá no começo, é isso que destrincha tudo, né? Eu venho da área da pesquisa científica, lá a gente tem uma coisinha chamada PCR, que é reação em cadeia da polimerase. Ela literalmente pega um DNAzinho Fala inglês. e multiplica em vários, e vai multiplicando infinitamente. É a mesma coisa com a música. O quão autêntico você é, e o quão de forma verdadeira você expressa isso quanto pessoa e quanto profissional, do que você quer fazer, do porquê que você faz, isso vai se multiplicando de tal forma que as pessoas vão perceber sem você precisar falar. Você está sendo só você. E isso gera conexão. Ainda mais num mundo que... Aí, até falando de algoritmo, a gente vai entrar depois em comunicação prática de rede social. Mas você vê um mundo hoje, cheio de... muito polido em termos de publicidade, Imagem, ou quando certinho. não é muito polido, é IA pra caramba. Nossa senhora. E aí você abre um TikTok, às vezes, eu vi um vídeo engraçado de um cara que ele usa o telefone e avisa um Nokia, um antigão. E aí ele coloca na legenda assim, o primeiro vídeo dessa geração, o primeiro vídeo do século, como se tivesse em 1990. Porque é isso, o Gustavinho até tava falando, o negócio é orgânico, sabe? E as pessoas percebem isso, percebem quão orgânico você está sendo com a sua obra, com a sua arte e principalmente com o seu trabalho. Então, se você é um profissional da área, né, fotógrafo, videomaker, stylist, profissional do marketing, profissional, seja lá de qual for da área do entretenimento e principalmente da música urbana, que tem uma carga muito profunda em rua, em favela, as pessoas vão perceber o quanto você está sendo verdadeiro ou não. Eu não quero trazer exemplos práticos, mas vou trazer um exemplo geral. A gente passou agora pelo carnaval, né? E a gente, tem uma questão na escola de samba, eu acompanho muito escola de samba desde pequeno. Porque a escola de samba, principalmente no Rio de Janeiro, ela vem de uma base muito profunda de rua. É a mesma coisa que cultura urbana, é a mesma coisa que música urbana, rap, funk, surge no mesmo lugar, tá ligado? E antigamente a gente tinha um apreço que era tipo assim, poxa, meu pai, ele torce pra Mocidade. Eu gosto muito da Mocidade também. Só que quando, a Portela ia desfilar, ele vibrava. Tipo assim, não pode dar errado. Às vezes o carro alegórico pegou fogo, meu pai ficava triste. E eu não entendia isso. É a escola rival. Por que a gente vai ficar triste? E aí você entende, é uma outra comunidade. Por que eu vou ficar triste com meu primo que mora lá na outra favela, ou meu tio que ajudou a montar o... Sabe? Então tem essa conexão. É a mesma coisa na música, sabe? Você vai ver um desfile hoje em dia, você coloca uma pessoa, líder de bateria lá, de comissão de frente, que não tem nada a ver com a população que construiu aquele desfile, as pessoas vão notar isso e não vai gerar conexão, não vai ter conexão. Vocês sabem de quem eu tô falando, eu sei que vocês sabem. Inclusive é isso, ainda gera o hate ali, ainda Total. Gera o descontamento, né, desse público. Total, porque é essa conexão real que promove as coisas, né? E é o contrário, por exemplo, do futebol. Eu sou flamenguista, meu pai é flamenguista. Meu pai viu um jogo do Flamengo e Vasco, a gente morte ao Vasco. Perdão, Gustavinho é vascaíno. Então percebe como é diferente a questão da conexão, sabe? E isso não é diferente na música urbana, porque ela nasce no mesmo lugar que eu falei do samba, no mesmo lugar que eu falei agora dessa trajetória. Essa conexão, ela precisa ser real. E uma pessoa que mora lá na favela, que tá escutando um Felipe Ret ou um Oruan no meio da viela, e sem camisa, escutando um som, enfim, fazendo alguma coisa, essa pessoa vai reconhecer se você entende da dor dele ou não, só olhando no seu olho. Sim, irmão, sim, sabe? Veracidade na parada. Total. Que tu falou, verve. E eu acho que tudo isso que o Velho mencionou agora, justamente sobre você se entender, sobre você entender o seu nicho que a gente mencionou, sobre você entender suas raízes, de onde você vem, o que você busca ali e trazer isso para essa coerência visual e sonora, depois que você conseguiu entender esses dois principais estágios assim, para sua arte, basicamente o próximo é tipo assim, divulgue, sabe? O mínimo, tipo assim... mínimo. Promova o seu trabalho, promova aquele projeto que você passou tanto tempo se entendendo e lidando justamente com as suas coisas para entender a sua arte, para depois você precisar ter um investimento, fazer um gasto, fazer todo um processo para aquela arte acontecer. Se teve uma batalha, né, nesse processo com você entender e produzir, por que você, na hora de divulgar, na hora de mostrar para o público, na hora de mostrar para a galera que vai entender aquilo, né? Porque ali vai ser o lugar que você menos vai dar atenção, né? Por assim dizer. Pode. E aí... Tem um vídeo do Tyler. Tem um videozinho, será que vocês conseguem dar um play? Não sei. Não, acho que não.
Mas eu posso resumir aqui Pode o vídeo. resumir isso. Eu vou mandar pra vocês depois lá no grupo, mas basicamente o Tyler fala que você tem que promover sua parada. Você tem que promover de qualquer coisa, igual um maluco, independente Esse de quem vídeo você... do Tyler viralizou, a galera tá ligado, mas a gente vai mandar pra provavelmente. vocês. Independente de quem você seja, você tem que promover o seu trabalho. De novo, você é profissional da música, você é profissional do entretenimento, você é artista, você tem que promover. Poxa, você já passou por um processo interno de entender quem você é e por que você faz o que você faz. Você entendeu a problemática, né, que tem para você conseguir fazer as suas coisas, de coerência, de organização, né, de clareza dentro da sua obra. Você conseguiu produzir uma obra muito boa. Vamos trazer o exemplo do Bad Bunny de volta. Conseguiu Sim. produzir uma turnê que tem uma Bagulho casa muito brabo. bonita, que tem uma atmosfera legal, conseguiu reunir as pessoas. Na hora do vamos ver, de mostrar isso para as pessoas, por que você não faria diferente? Por que você não teria essa mesma animação, Sabe. esse mesmo propósito de se inclinar em direção a isso, né? Então, além de fazer um bom material, além de produzir algo bom, você tem que mostrar para as pessoas. Tem que E aí, mostrar. um parêntese. É muito justo, e normal e natural, e aí falando especificamente sobre artista, você produzir arte e manter ela pra você. Eu conheço muita gente que faz isso, inclusive, que produziu livro e mantém pra ele porque gosta, e às vezes produz um som e gosta, na verdade, de só ir tocar com os amigos e tá Sim. tudo bem quanto a isso. Mas o momento que a gente tá falando sobre construção de carreira, e aí eu volto lá no tema principal da conversa, que é mercado e música prática pra quem faz sozinho, eu tô falando de carreira, é imprescindível que você divulgue sua parada, que você mostre isso pros outros, que você mostre o que você tá fazendo. A gente vai chegar num ponto lá na frente que você não precisa mostrar igual a todo mundo, Sim, mas sim, você precisa mostrar. sim. E aí a gente fala onde a gente fala das oportunidades, das redes sociais. Total. De hoje, ao mesmo tempo que é um pouco complicado por ter que fazer tantas funções, mas a gente tem essa oportunidade um pouco mais fácil ali na mão, literalmente nas Sim. mãos, para quem tem o celular, quem tem um acesso. E sim, vai passar agora até pro planejamento, mas Isso. antes disso, tudo isso que eu tô falando serve pra você profissional de qualquer área. Eu lembro que, por um tempo atrás, eu tenho um amigo que ele é o Maré. Vou deixar esse salve pra ele, vou mandar pra ele depois, ele vai ficar Salve, feliz. Maré. O Maré, ele me falou que é uma parada que é tipo assim, eu odeio rede social, eu praticamente odeio rede social. Por mim, acabavam todas de uma hora pra outra, assim. Marketing Eu só no jornal, não no gosto outdoor. mesmo. Por mim, voltava jornal. Eu não gosto mesmo. Mas o Maré, ele... 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele me falou uma parada. Irmão, eu acompanho muito a comunidade que você criou, a comunidade que você tem, a sua página e tudo mais, mas eu não sei quem você é. Eu gosto muito do que você faz, mas eu não... Cria um perfil seu e coloca lá suas coisas, vai mostrando o que você faz, vai mostrando como é que você pensa marketing, vai mostrando como é que você pensa cultura, vai mostrando como é que o que você tá fazendo, que projeto você vai ter se envolvendo. Porque numa nessa eu chego junto com você chega junto comigo, as pessoas vão entender, você vai ter uma troca legal ali, às vezes de um processo que você tá passando. Aí eu virei pra cara dele e... Pô, ele era mais velho que ele, eu não falei não. Mas na minha mente eu falei não. Na minha mente eu falei, pô, nada a ver, não gosto de rede social, não vou ter. E aí fiquei com aquilo, tipo, 2 meses, 3 meses na minha cabeça. Como é que eu vou ter rede social e eu, quanto profissional, mostrar meu trabalho? Sabe, o artista vai mostrar o trabalho, é uma coisa. Agora você, quanto profissional, mostrar seu trabalho, é difícil, sabe? E aí eu comecei a fazer. E criei um canal do zero, um perfil lá do zero. Virou YouTube. Pô, quem dera. Criei um perfil do zero, não tem nem 1000 seguidores lá, mas todos os seguidores que estão lá, é praticamente o mercado inteiro que a gente trabalha. De uma galera, é um né, mystery, irmão? atinge 30 para 1, o Warner, a Deck, todo mundo. E eu só consegui fazer isso mostrando um pouco do que eu penso. Eu odeio, por exemplo, colocar... Aqui pra mim é inclusive difícil. É a câmera comigo, eu falando. Eu gosto mais de ficar no backstage. E sei que tem uma galera que, né, se curte reconhece também também. esse caminho. Mas você se propor a trazer suas ideias, a levar suas ideias sem precisar mostrar seu rosto e ser muito exibicionista, é difícil, mas é um caminho, né? E é um caminho que a gente vai bater um pouquinho mais pra frente também. Mas é importante você mostrar seu trabalho. Se eu não tivesse feito isso há 3 anos atrás, 4 anos atrás, muitos dos projetos que eu faço hoje eu não teria feito. Por causa de um perfilzinho. Essa Que não conexão. tem nem 1000 seguidores, Sim. sabe? E a diferença que faz profissionalmente pra alguém. E isso é uma doideira também, porque pode não parecer, pode parecer só uma ação, pode parecer só uma ideia, mas isso faz parte de um planejamento de construção de carreira. Exato. Né? Porque é isso, depois do momento que você criou seu perfil, você, a cada trabalho, a cada movimento, a cada coisa, você vai se estruturar ali, imaginar como você vai conseguir compartilhar daquilo para conseguir conectar com as pessoas mesmo, né? Mostrar o seu trabalho que você está fazendo. Total. E a gente vai falar muito aqui também agora sobre planejamento, justamente sobre esse ponto. Você já se entendeu, autoanalisou, entendeu sua arte, o que você quer
quer fazer, sabe? Tipo, parou ali 3 meses mesmo pra bater cabeça, pra ter aquela reflexão, tipo assim, não, mano, é isso aqui que eu quero fazer, desse jeito aqui, tá ligado? Vai ter cor laranja, vai ter isso e aquilo. E aí, como que você vai planejar esse processo, né? Então, para isso é muito importante que a gente tenha objetivos no geral mesmo, objetivos gerais e objetivos digitais também, que a gente vai falar sobre justamente nessas oportunidades da rede social, do TikTok, disso e aquilo, a importância também de objetivos gerais, digitais, mas nos objetivos gerais da sua carreira, do que você almeja ali alcançar, né? A gente está nada mais, nada menos do que destrinchando um planejamento de carreira, um planejamento de marketing de projeto. Literalmente, a gente começou pelo começo, do que é, qual é a intenção, de onde está, do lugar que parte, entendeu o problema e agora a gente traça o objetivo. Percebe que agora, só depois de ter entendido tudo isso, que eu vou falar sobre o objetivo, que eu vou falar sobre o que eu quero fazer, e aí fazer isso de forma detalhada, né? Porque é degrau por degrau. Sim, degrau por degrau. E é muito esse processo. É importante que você tenha objetivos, no geral, sabe? Objetivo para um lançamento, objetivo para a sua carreira em larga escala. A gente está falando aí, não está falando nem de um ano, a gente está falando de às vezes 2 anos, 3 anos, às vezes mais, né? Dependendo do movimento que você está. Às vezes você está começando, você não tem nem computador para fazer, mas às vezes você está começando, mas já tem um materialzinho, já consegue fazer uma parada, então você já está começando ali um pouquinho de caminho diferente. Quando a gente fala de objetivo, querer até falar isso aqui, a gente menciona isso também outras vezes, mas, por exemplo, ganhar o Grammy é um objetivo, sabe? Que você pode super ter na sua carreira, mas é legal entender para qual momento é aquele, né? Às vezes, justamente no início, no processo que você está trilhando, você não vai imaginar ter um objetivo para daqui a um ano ganhar um Grammy. Mas depois de 5 anos você trabalhando, lançou um álbum, lançou outro, fez um show, isso e aquilo, talvez no teu terceiro álbum já possa ser um objetivo ganhar um Grammy. Então é legal entender... Até para revisitar. Até para revisitar, né? Justamente. Então, tipo, é legal você ter tudo isso, você ter objetivos, você conseguir mensurar isso, anotando às vezes mesmo, colocando lá num doc, numa planilha, na agenda do Google, para depois você conseguir revisitar e entender o que você avançou também, né? Ou em que você precisa dar mais atenção para você atingir o que você precisa. Total. E o que a gente fala justamente sobre isso, sobre a questão do planejamento e como pode estruturar isso, o que vai ajudar nisso é justamente um cronograma, né? Que, tipo assim, você vai pegar um geral, irmão. Você vai... como a gente falou antes, do momento que você faz sua música até o momento de lançar, existe uma batalha, existe um enfrentamento ali de diversas funções. E depois que você lança, você ainda tem que passar por outro processo, que é o processo de divulgar, como a gente falou. E um cronograma vai ajudar isso pro artista independente, para quem faz sozinho. Porque é isso, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, não dá para ser tipo Júlio nesse momento. E às vezes em momento nenhum, às vezes você vai ter, depois de muito tempo, vai ter dinheiro, vai ter uma equipe e ainda assim você não vai conseguir resolver tudo sozinho. Precisa de uma galera ali. Então... E até um parêntese referente a isso, o cronograma, ele, tanto quanto sua música, ele tem intenção também. Então não é só a data solta. Poxa, coloquei um monte de data aqui e tem um cronograma. Então, também não é assim. Então tem parte por parte, nesse vai passar um pouco. Sim, tem uma parte por parte e ele vai ajudar dentro desse processo. E aí, trazendo até um pouquinho aqui só de um exemplo para vocês que a gente estruturou, depois a gente pode pegar a visão. Ah, tá bonito isso. Ficou redondinho. Gustavinho que fez. Gustavinho tá no chat aí, ele que fez. O brabo. Deixa tudo lindo. E aí, por exemplo, passando mais ideias para vocês, a gente tem aqui uma semaninha, né, que a gente estruturou e imaginou. Os primeiros dias por exemplo, registro de obra fonograma, depois é uma captação de imagem de clipe, para na sexta-feira você conseguir criar o release e storytelling. E por que a gente fala isso separado, né? Porque é justamente isso. No dia que você registra a obra, vai ser às vezes 30 minutos, uma horinha ali que você vai ter depois que você chegou do trabalho. Você não vai conseguir criar o restante, pensar na capa, pensar nisso e aquilo no mesmo momento, sabe? Então, você sabendo, imaginando que a vida é essa, a vida é corrida e a gente tem diversas funções, você coloca isso dentro de um cronograma. E aí, no domingo, você finaliza, né? Tipo, pelo que tá aqui no cronograma, você faz a captação da imagem ali na quinta e no domingo você finaliza. Não é esse tempo, vai levar mais tempo. Mas isso aqui é mais para imaginar um pouco justamente essa questão do cronograma, como a gente fala, como você pode se organizar. E aí, cara, use as ferramentas que você tiver, como a gente falou, a oportunidade está aí, TikTok, enfim, Instagram estão aí, mas um Google Agenda, sabe, uma planilha, uma parada assim, às vezes você vai anotar num caderninho, faça o que ficar mais fácil para você, mas busque essa organização, busque esse cronograma. É o que vai destravar muita coisa sobre buscar e atingir a carreira que você quer no nível que você quer como artista, sabe? É muito importante que exista essa organização interna.
E, de novo, ele não é solto. Então, percebe que, justamente por artista independente, que tem 1 milhão de coisas para fazer, ou que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, você tem um cronograma desse de um mês e meio, bem detalhado, né? E a galera que já trabalha com música também, tá ligado? E faz uma diferença incrível, assim. Faz uma diferença praticamente total dentro de um projeto. E percebe a ordem de como acontecem as coisas? Sim. Não é solto, né? Do jeito como geralmente acontece. Do, pô, tô fazendo um clipe aqui, recebi a chamada, o cara tá fazendo a capa, e ao mesmo tempo tô subindo a música, não. Vou a parte burocrática primeiro. Tenho a música, tenho o registro, tá registrada, tá lançada, tá na distribuidora, ok. No processo ali foi o visual, vou fazer o quê? Clipe, outra coisa? Foi o processo visual? Ok, passou. Começa a divulgação, tá tudo pronto? Exatamente. Começa o aquecimento, aí, pô, já tem tudo pronto, já tem data. Faz o lançamento, depois faz a sustentação. Então tudo é um processo pra acontecer com calma, sabe? É igual fazer comida na culinária. Você vai pegando ali, joga um temperinho, descongela a carne em 10 minutos, e depois passa mais um tempero, passa depois no fogo. Cada coisa tem um processo, cada processo vai levar seu tempo. Total. Porque é isso também, como a gente tá falando sobre artistas independentes, sobre a galera que faz sozinho. Muitas das vezes, mano, você não vai estar fazendo clipe com um monotoche. Você vai estar fazendo com um parceiro também do seu bairro, sabe? Na mesma correria que você. E essa pessoa também tem a correria dela, individual. Importante é respeitar a correria dos outros. Sabe? Então vai ser muito como a gente falou, uma troca sincera e uma parceria ali que vocês vão levando com o tempo, né? E o que colabora em tudo isso também, o que a gente vai montar nesse cronograma, que a gente vai trazer dentro disso, que vai ajudar, como a gente falou ali, seja da parte de produção para depois também a parte de divulgação, é justamente alguns materiais básicos que tá ali básicos no nome, né? Que é de fato básico, mas é super importante de você ter, sabe? É interessante que você tenha um Media Kit para você fazer uma apresentação, contextualizar seu projeto, contextualizar o artista que você é, contextualizar o público, às vezes, para quem você quer apresentar, mostrar ali o processo, sabe? Uma capa é o mínimo. Sem uma capa, você não consegue nem subir na distribuidora. Aí pode colocar ali a capa toda preta, sabe? Mas igual Kanye West. Mas você precisa de um visual, precisa de algo que traga. E justamente a capa, ela é basicamente a porta de abertura pro seu som, sabe? Então a galera vai ver ali, às vezes, no Instagram post, vai ver ali no Spotify rolando, alguma coisa assim. Então é legal que você consiga justamente ali passar um pouco do que o som, ou do que o projeto que você tá trazendo passa ali, né? A vibe do projeto. Pô, agora tu falou uma parada que eu fiquei com dúvida. Será que o Kanye West colocou a capa toda preta porque faltou verba ou porque é estética? Acho que verba não faltou, não. Então pode ser uma preguicinha ali, vou jogar tudo preto e vambora. Pode ser. Ligado? Mais fácil. Fica mais fácil. Só as cores, né? Só lança as Igual cores. da época do Restart. E aí, continuando nessa ideia, mas passando rapidinho também, é muito isso. Às vezes é um teaser, um visual, um lyric, um legendado que você vai ter, que você vai gravar aí com o seu celularzinho, vai colocar uma legenda no CapCut, vai colocar uma paradinha ali que sintonize um pouco do que você quer passar, que você quer passar, de fato, né? E tudo isso, de novo, lá no cronograma e com intenção. Então tá vendo que tem o Press Kit primeiro? O Press Kit é para você se apresentar para marcas. Então você faz isso antes de um lançamento ou entre lançamentos. Um teaser você apresenta o que você quer. Uma capa ou algo mais prático você coloca no dia do lançamento ou próximo. Um lyric você lança depois, porque aí já é para sustentação. Então tudo tem uma... E tudo tem uma ideia. Então, às vezes, você pode até lançar um lyric antes, mas vai ser uma prévia, vai ser uma paradinha ali. E muito importante também, só passando por cima, que é a questão do release, né? Às vezes esse Media Kit vai ser um release mais interno. No seu primeiro, segundo, terceiro lançamento. Você não vai se apresentar para a marca diretamente, mas é bom que você tenha um entendimento sobre o projeto que você está apresentando. Seja um single mais simples, seja um projeto maior mesmo, um álbum, sabe? As pessoas não vão adivinhar, não tem jeito. As pessoas não vão adivinhar se você não passar a vibe. Dentro de um single você pode falar sobre várias coisas diferentes, só que sintonizam um assunto. E é esse assunto que você tem que entender e passar ele no release pra galera entender o que você tá falando naquele som também. Pra além de ouvir o som, né? A gente tá falando da publicidade, de divulgar aquilo ali. Porque quando a pessoa ouvir o som, parar pra ouvir, muitas das vezes a galera entende também. E juntando tudo isso, você tem um material, você tem um cronograma, né? Você planejou, você tem seus objetivos digitais, você entende por que você começou, você tá nesse processo todo. Novamente, é o que a gente fala. Divulga, né? Aquela do MC Marcinho, né? Mano, tipo assim, divulga o seu trabalho, como a gente falou. Mesma coisa ali, basicamente, do Tyler, que a gente voltando ali. Divulga o seu trabalho, sabe? É importante você mostrar o seu processo. Às vezes, de fato, mostrar o seu processo, como a gente falou das redes sociais. Então, às vezes, você mostrar o processo de fazer um álbum, o processo de fazer um som, o processo de estar ali no meio do caminho mesmo. É legal você conseguir mostrar, você atrai público, você gera comunidade, como a gente falou. E divulgar depois que o bagulho tá pronto também. É super importante, sabe? Botar a cara mesmo. Tipo, a frase é essa.
bote a cara nesse sentido de se divulgar, né? Às vezes você não vai, como você falou, não vai botar a cara de fato, você vai escrever um texto, você vai falar, mas é importante estar presente nas redes sociais, porque essa é a oportunidade que hoje a gente tem para divulgar o som. Não precisa mais entregar CDzinho em gravadora, buscar isso e aquilo, hoje a gente tem esse caminho. Né? E tudo isso que a gente falou aqui, aquele exercício que a gente fez, isso que a gente está falando sobre cronograma, sobre ter organização, sobre respeitar também o espaço e o tempo da pessoa que está colaborando com você. A gente vai falar sobre parceria depois, né? Sim. Sobre você ter coerência artística, coerência sonora, coerência dentro da sua comunidade, dentro do que você está fazendo, e não aquele papo de ser diferente só por ser diferente, né? Tudo isso constrói o que você é quanto artista, mas quanto pessoa também, né? As pessoas não querem, hoje em dia mais do que nunca, não só ouvir sua música, mas saber quem você é, o que você pensa, por que você pensa assim, né? Sim. Óbvio que você não precisa dar opinião pra tudo, você não precisa ser um influenciador e tudo mais, mas minimamente as pessoas querem conhecer um pouco mais de você. Então, tudo isso que a gente falou traz essa questão da coerência artística. Isso transpira, né, essa coerência e essa identidade, essa autenticidade sua, sem você precisar dizer eu sou assim, ouve minha música. As pessoas vão ouvir naturalmente, né? Ou vão querer trabalhar com você naturalmente, pelo quão interessante é o que você faz, da forma verdadeira que você faz, né? Sim. E aí, até comunicação agora, né? É isso. Pode puxar. Tem um trabalho muito bom. Tem um álbum nesse. Tem um álbum. Escolhe um nome de álbum pra mim. Um nome de álbum pra você? Caralho, e agora essa vai ser brava. PJVL. PJVL é o nome do meu álbum. Tem um álbum, sei por que eu fiz esse álbum, tenho total clareza do porquê eu fiz esse álbum. Tem um cronograma montado, sei em qual momento eu quero lançar, sei por que eu quero lançar, sei pra quem eu quero lançar, sei onde... todos os porquês, sei onde eu vou cantar. Tá coerente com o que eu sou, com a pessoa que eu sou, com as pessoas que consomem o que eu já soltei antes. Então tem um projeto perfeito. O que falta? Divulgar. Né? Aí a gente vai descer um pouquinho mais agora na comunicação e nas redes. Foi o que o Nisso falou. A gente consegue fazer isso com muito mais facilidade hoje em dia porque você tem um TikTok de graça, né? Então, às vezes é até isso, né? Você vai olhar dentro das gravadoras, às vezes você investe uma grana, né, num artista e você promove isso, promove aquilo, faz uma estratégia aqui, outra ali que não funciona. Você vai ver, tem um menor lá de Bangu fazendo um som, Caio Ocean, fazendo um som, soltando no TikTok e dando certo. Como é que é isso, né? Primeiro aspecto pra cultura urbana isso funciona de forma muito diferente. Lembra aquilo que eu falei da conexão, do samba e tal? Outra funciona ideia. Por causa disso, né? Então, de novo, precisa ter tudo isso. Mas, além disso, tem uma oportunidade, né? Tem uma questão profunda nisso que é... Poxa, tenho um trabalho muito maneiro, mas não sei como divulgar isso. Ou tenho até uma ideia, mas não sei se é legal. Ou talvez, poxa, até sei como, mas não é o jeito que eu quero fazer. Vou dar um exemplo. De novo, eu disse que eu ia rede social. Se eu fosse um artista e fosse divulgar minha música, eu nunca faria uma dancinha de TikTok. Porque pra mim não funciona. Não tem nada a ver eu dançando TikTok. Podendo testar, mas não tem nada a ver. Isso não quer dizer que você não consegue promover sua música, porque TikTok tá em alta dancinha. Não tem nada a ver. Sim. Então você tem diferentes formatos e diferentes modos de promover artisticamente. Sempre foi assim na música, não é uma novidade isso, mas com rede social isso não diminui não, isso amplifica. E aí a gente vai trazer alguns exemplos aqui, né, Nissim? Isso. Primeiro da Lara Elis. A Lara é um exemplo que eu coloquei. Ela é uma artista que canta em inglês, que é muito da hora, só que ela produz uns vídeos no TikTok que é tipo assim, eu vou mandar pra vocês depois, né? Ela produz uns vídeos que aparece a música dela de fundo, né, e tudo mais, cantando em inglês, você pensa que ela é uma gringa, ou até que é uma pessoa, né, que fala português, mas que, enfim, tá ouvindo um artista gringo. Ali, sim. E aí o texto é simples, bem simples e é assim, essa música, tananã, tananã, é muito legal, mudou minha vida. Vocês sabiam que essa música é uma artista brasileira? E no final ela coloca, essa artista sou eu. E, tipo assim, buga sua mente no sentido de como é que é você que tá cantando isso. Parece que é uma música dos anos 70 sei lá, do Michael Jackson com alguém, sabe? E ela é uma artista incrível, inclusive, também. Então, é um tipo de conteúdo diferenciado. Ela não precisa fazer dancinha nenhuma. Ela não precisa exibir o que ela não
quer exibir e mesmo assim tá lá. Tô eu consumindo todo dia o trabalho dela. Tá ali, né? E é muito isso, tipo, hoje as redes sociais, principalmente ali, acredito muito que o TikTok também, ele tem muito esse algoritmo de repetição. Sim. Então, às vezes você tá ali, nossa, eu fiz um videozinho, mas ele bateu 300, 200, 400, pô, o vídeo em si não tá viralizando, mas, pô, 300, 400 pessoas que te viram todo dia, muito. sabe? Tipo, 50 pessoas que vão estar ali te curtindo, E não vendo, parou de comentando. te ver, que e não parou de te glória. ver, sabe? Todo dia você tá alimentando, tá fazendo uma brincadeira. Isso é o que é muito importante para esse início, para esse processo, e é o que ajuda Constância. muito a constância, né? E gera essa comunidade que a gente tá falando também, Exatamente. sabe? De buscar ali as pessoas. É aquilo, se você não tiver presente ali dentro da sua casinha cantando, ninguém vai chegar e bater na porta e abrir aí. Descobrir, irmão, o que você tá cantando aí. aqui, faz rap aqui, alguém, sabe? Tipo, Se ficar em silêncio, ninguém vai te ouvir. É isso. E um outro exemplo que a gente traz também é da Juniper. Ela é uma artista que também acompanho ela pelo TikTok e ouço os sons dela, e ela é assim, muito, muito talentosa, muito legal. Nesse caso aqui, falando, ela trabalha assim com dancinha, mas olha só, já é uma vibe mais dela, sabe? A música que ela faz ali é uma música com mais energia, assim, mais dançante, mistura ali com um pouco de valsa também, né, nesse sentido. Tem uma brincadeira dessa, e ela também, como na questão do Bad Bunny, gosta de trabalhar muito com elementos latinos. Sim. E, enfim, e ela tem um lance dela ali que ela dança de fato, né? Ela faz essa arte. Então ela faz a música dela, e aí dentro disso ela aplica a dança dela, fazendo uma coreografia, uma ideia dela, e divulga isso, sabe? E aí ela traz esses pontos também, tipo assim, nossa, essa música aqui, sempre que você estiver tendo um dia difícil, bota essa música pra tocar. Legal. E lembre-se que você é uma grande gostosa, né? Tipo, pro público feminino, falando assim. Eu e a música consumiria, dela, eu sabe? consumiria, Exatamente. consumiria. Autoestima é sempre bom. É isso, sabe? É sobre você encontrar o como você vai divulgar. Seja com dancinha, seja não com dancinha, né? A dancinha aqui não é o ponto. Exatamente, né? Não é Só dancinha ou não dancinhas. Mas... Porque tá em alta. Sabe? Porque tá em alta, acontece. Mas a forma que você quiser pra divulgar, nossa, eu vi muito exemplo também de um artista que às vezes tá assim, ele tá gravando de longe, aí tá um cara assim, nossa, só dá maluco nesse bairro, papapá. E aí tem um corte do nada e é o cara bom. cantando, fazendo a prévia ali, sabe? E isso prende muita atenção da galera também. Ele é daqui do Rio. Depois, inclusive, a galera que tiver no chat, manda aí de onde vocês são também pra gente conhecer. Mas esse aí que você falou é daqui do Rio. Tá ligado? Brabo. Inclusive, o Carvalho, que tá aí na Cal, a gente trocou uma ideia sobre isso, inclusive, um tempo atrás. Porque ele, poxa, quero divulgar minhas paradas, mas não sei como. Aí eu falei, pô, o que tu curte fazer? Ele falou, gosto de fazer cover pra caramba. E ele rajou nos covers. E os covers dele é bom pra caramba, tá ligado? E é maneiro. Inclusive, consumo um trampo do mano. Ele é maneiro pra caramba. O trampo dele é muito da hora, Carvalho. Dá um salve aí no chat, Carvalho. É isso. E aí ele achou um outro modo de produzir a música dele, de colocar a voz dele pras pessoas ouvirem, sem precisar fazer o que a maioria das pessoas estavam fazendo. Então, pode até passar em si, mas existem diversas formas e diversos formatos de você promover, ainda mais com a internet, promover música e promover seu trabalho pessoal, né? Você quanto profissional no meio do entretenimento. É isso, são vários caminhos, de fato, tipo assim, a gente traz aí até também um exemplo do Felipe Ret, que hoje, de certa forma, ele trabalha muito ali com vlog. Então, e aí desse vlog ele gera vários cortes pra rede social, faz autopromoção em massa, tem vários assuntos que ele vai vivendo no dia dele. Hoje ele é um artista que vive mais da arte, então o dia inteiro dele é focado nisso, mas ainda às vezes você não sendo um artista independente, o momento que você tá ali produzindo, o momento que você estiver conseguindo fazer, você captando, pô, tô só produzindo, mas deixei aqui o celularzinho, peguei uns conteúdos, pá, dali sai o corte de 30 segundos, 1 minuto que você mesmo vai usar, sabe? E você vai documentando o seu processo. O próprio Duz faz conteúdo de pesca. Quem é que vai ver pesca? Tem uma galera lá assistindo, sabe? Tá ligado? Então, e percebe de novo. Eles não estão fazendo isso, o Duz não tá fazendo um conteúdo de pescaria e coloca as músicas de fundo dele só pra ser diferente, né? Pode até ter um ponto disso também, mas não é só por isso. O Red não tá fazendo isso só por ser diferente. Os exemplos que a gente mostrou aqui não estão fazendo isso só por ser diferente. Eles estão fazendo isso porque são quem eles são. Sim. O Duz adora pesca e achou nisso a oportunidade dele promover a parada dele junto. Olha que coisa linda. Tá ligado? E é isso, tipo, você vai acompanhando o artista, como o Velho falou antes também, não só pela música, sabe? Mas pelo que ele faz. Eu mesmo sou um mano que nunca pesquei. Total. Mas era muito interessante eu ver um artista que eu gosto passando uma visão maneira ali, e o humano é isso, ele também é humano, então ele também vai pescar, ele vai lá, pega um peixe, tantos quilos, tira uma foto, bota, aí na foto tem a música dele ali, mas assim, como essas outras skills que você tem como artista, skill é uma boa palavra. Sabe, tipo, também fortalece a comunidade, porque você mostra ser quem você é, sabe? Total.
E aí a gente fala que é justamente isso. Isso é justamente o brand pessoal, sabe? Tipo, o que é minha vida, o que dentro da minha vida vira arte. Vira isso que a gente falou, seja o Dus ali fazendo conteúdo de pesca e postando, seja às vezes você faz música, faz rap, mas pô, também faz um artesanato, gosta de fazer um bagulhinho ali e às vezes é só como hobby, mas mostra pra galera e aí disso já tem uma galera que te conhece também, troca uma ideia, curiosidade, gera oportunidades, sabe? Novamente aquela autoanálise que a gente falou sobre como o que você tem dentro de você, no seu nicho, na sua vida e sobre o que você experiencia mesmo, pode ser transformado em arte e como essa arte gera conexão com outras pessoas. E gera valor no seu trabalho, gera valor em quem você é quanto pessoa e gera valor na sua obra artística ou em você quanto profissional, o que você produz quanto profissional. E isso é talvez a coisa mais importante, assim, vamos inclusive dar a mão aqui, ninguém vai sair dessa call sem nunca mais entender isso. Tudo isso que a gente pontuou até agora, toda essa coerência, toda essa organização, é isso quem mostra o que você realmente é, sabe? E é isso que agrega valor na vida das outras pessoas. Não é ser diferente por ser diferente. Você está entregando algo que as pessoas estão internalizando nelas, né? Então, que é muito bonito também. É a beleza da arte. Então, transpirem mais isso, né? Sim. Da forma como vocês acharem melhor. E aí a gente vem falando muito sobre parceria também. Porque... A gente, esse tópico, só para contextualizar, a gente vai fechar nesse tópico de parceria, a gente abre um pouquinho de pergunta, porque já estamos indo para as considerações. Já estamos indo para considerações. E é isso, quando a gente fala sobre parcerias, né, levantar esse tópico. Tem um trabalho bom, produzi o álbum lá, como é que é o nome do álbum que eu dei? PJ Velho. PJ Velho. Produzi meu álbum, Sai PJ amanhã. Velho. Tá coerente, tá bonito, tá do jeito que eu quero, tá organizado, tem um cronograma, poxa, tudo organizado ali. Tô divulgando, mas, poxa, tô sentindo que eu preciso de mais parceiros. Às vezes pra fazer um clipe, às vezes pra, fazer uma fotografia. Às vezes, poxa, nem um nem outro. Às vezes a parte burocrática, não sei nada de subir música em distribuidora. E só tem eu, tá ligado? Como é que eu faço isso aí? É isso, irmão. E aí, quem que é esse mercado aí também? Quem é esse mercado? O tal do mercado, tá ligado? Aquele que às vezes dá um susto, deixa uma galera meio receosa. Mas é sobre isso, quando a gente fala sobre parcerias, e a gente já mencionou isso aqui antes, você vai buscar isso principalmente nesse processo, a gente sempre vai recapitular isso, mas de início, de um artista independente, de um profissional que está iniciando esse processo, ou já está no meio do caminho, mas está buscando algumas coisas, entender algumas coisas também, você vai justamente buscar essa parceria em pessoas que estão no mesmo ambiente que você, sabe? E eu não digo mesmo ambiente, às vezes físico, mas mesmo ambiente de carreira mesmo, né? Como a gente está falando aqui. A gente está falando sobre a carreira de um artista, a carreira de um profissional. Então, é nessas pessoas que você vai conseguir achar uma base também. Pô, não sei distribuir meu som, preciso de uma capa, preciso disso, daquilo. Busca alguém que esteja com você envolvido ali, busca alguém dessa área, busca alguém que esteja nesse patamar contigo e como você pode ajudar, né? Como o Velho já mencionou também, é complicado você querer algumas coisas sem você conseguir dar nada em troca, sabe? Então, alguma coisa é isso, é justamente troca. A palavra que a gente falou aqui, que é a palavra desse encontro. A troca, tá ligado? E o em troca não necessariamente é dinheiro. Na maioria das vezes, no começo, não é. Sabe? Mas tem coisas mais valiosas, às vezes, que dinheiro. Às vezes é tempo. Às vezes, por exemplo, a gente trabalha muito com a galera... Inclusive, a galera que tá aí, que trabalha com a gente também... Pô, galera das páginas aí de rap, de trap, de funk. Tem uma galera aí que trabalha com a gente no dia a dia, influenciadores também. Às vezes você vira e olha e fala, poxa, quero divulgar minha música, às vezes num determinado lugar ali, mas, pô, é R$200, é R$50, é R$100, não vai ter como, porque meu papagaio tá pedindo ração, tá ligado? E aí, às vezes você chega pra essa pessoa, pô, irmão, eu não tenho uma grana. Isso aconteceu diversas vezes. Pô, irmão, bom dia. Primeiro, um bom dia é sempre importante. Isso dá a diferença de muita coisa na vida. Já recusei trabalhar com muita gente por não ter bom dia. Só por não ter bom dia. Tudo bem, mano? Se chegar já com um trampo, com um link. Não quero ver ninguém mais lá no grupo mandando link de... Olha, ouve, manda um bom dia antes, contextualiza. Então, manda um bom dia. Pô, irmão, não tenho uma grana pra investir tanto, mas queria colaborar com você, queria meu trabalho aí na sua vitrine, aí no seu espaço, aí na sua comunidade. Não consigo te oferecer grana. Eu vi que você tem um site. Deixa eu escrever 2, 3 matérias no seu site ou durante um mês e você me dá um espaço. Olha
que parada legal, que parada genuína, de você colaborar com alguém e a pessoa colaborar contigo. Então, tem diversos caminhos de você fazer isso, né? E no final das contas, todas essas trocas vão fortalecer o que você está buscando, sabe? Porque, e aí, nessas 4 matérias que você escreveu, ali você aprendeu alguma coisa, irmão. Sim. Seja um assunto, seja como escrever melhor, seja como falar a situação melhor. Então, em toda troca, você está sempre aprendendo algo também, que você depois vai executar com melhor maestria, por assim dizer, em outros momentos. Em um momento que você tiver realmente, a parada tá aí valendo dinheiro e que as coisas precisam andar, sabe? Então, é nesse processo também que você vai entender muita coisa. E aqui a gente fala também sobre essas conexões, né? Sobre, tipo assim, como se conectar com os produtores, com o design, com outros artistas, como a gente falou tudo aqui agora. Aqui tem 2. Tem o Gustavinho lá que é design e tem o Grandinho aqui que é fotógrafo. Vocês não estão vendo, mas eles estão aqui. E tem a Gabi também, nossa parceira, chegou aqui, trabalha com marketing, trabalha com comunicação, tá aqui assistindo a gente, inclusive presencialmente. Então já tem 3 network aqui. Isso já tá acontecendo o bagulho. É só tá no lugar, a gente vai falar disso também, tem que estar presente. E é muito sobre isso, como o velho falou, como eu mencionei também, como se conectar com essa galera, né? Às vezes você vai buscar alguém que, pô, você não vai trabalhar com o maior diretor de clipe, com um mano que faz a capa mais braba, tem 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, mas você vai buscar alguém que tá ali contigo no momento, sabe? De um patamar de carreira que vai ter essa troca de funcionalidade, né? Do que você pode oferecer e do que você pode ter também. Totalmente. E aí a gente prioriza, né? Quando a gente fala sobre isso, é legal a gente entender que esse valor não é só um feat, não é só uma troca de feat. Fiz um feat aí, coloca um feat, coloca uma voz na minha música, ou coloca uma voz na sua música e tal, acabou. Ou então pega o produto ali, faz uma parada, recebe um beat e tal. É legal entender o valor da colaboração, né? Tipo, o valor real dessa parada, principalmente a longo prazo. É legal, você pode fechar ali com beatmakers diferentes todo mês, designers diferentes todo mês, enfim, buscar essa galera. E no final das contas é bom que você tenha um portfólio, por assim dizer, de pessoas para trabalhar, porque é isso, a gente está falando sobre o network, mas é muito interessante e valoroso quando você consegue criar uma relação a longo prazo com pessoas específicas, porque no final das contas elas estão ali contigo. Você não vai se relacionar com quem você não gosta. Sabe? E aí, o quanto antes você puder cortar isso, melhor, tá ligado? Então, traga para perto de você pessoas que queiram somar no seu projeto, que você tenha uma certa confiança também, porque não só porque isso é bom, você vai ter pessoas em sua volta acreditando no seu projeto junto com você e levando isso adiante de forma até talvez mais acelerada, né, do que você pensa. Sim. Mas isso vai te restringir de outras pessoas que não são tão interessantes chegarem na sua vida também. De, às vezes, a gente vê muita história aí de contrato assinado de advanced que é pego e o empresário fica com a grana toda e some, mas você vai ver esse empresário no começo, ele é aquele lá, pô, acredito muito no seu trampo, você é muito bom, não sei o que, quando vai ver. Então, trazer essas pessoas verdadeiramente que acreditam no seu projeto e que você acredita também nessas pessoas, é um fotógrafo, é um stylist, é uma outra pessoa, isso é essencial, assim, pra sua carreira quanto artista e quanto profissional. Eu, quanto profissional, assim, pra você que trabalha com marketing, com comunicação, com... trabalha em selo, né? Tem uma galera que trabalha aí e sabe a loucura que é do network, do contato com as pessoas. É justamente isso também. As pessoas com quem você se relaciona e com quem você enxerga essa verdade, você vai manter independente de onde estiver, mesmo que vocês não estejam fazendo o mesmo projeto junto. A gente vi muito desse exemplo conversando com a galera de uma gravadora lá de São Paulo. A galera tinha saído, mas tipo assim, pô, que saudade de trabalhar com você, que saudade de trabalhar com tal pessoa, que saudade de trabalhar. E esses trabalhos vão surgir, mas vão surgir entre essas pessoas que se conectaram, sabe? Então essa conexão, ela não cessa, ela não morre. Não morre, é isso. Tipo, é legal entender também, imaginar, a gente ressalta muito isso, mas que as coisas acontecem em tempos, sabe? Então agora você vai fazer um trabalho, talvez daqui a 6 meses você não esteja fazendo, mas a conexão que você gerou foi real, foi legal, vocês gostaram de trabalhar um com o outro e daqui mais 1 ano e meio vocês voltem a trabalhar junto, sabe? Então, tipo, é justamente sobre essa conexão. Por isso que a gente tá aqui, inclusive, porque eu gosto de você, que a meu gente irmão. Tá aqui. Te amo, tá? Porra, te amo. Maluco lá. Aqui, ó. 4 anos já de relacionamento. 4 aninhos de relacionamento. Eu falo mais com o Nícios do que com a minha família. Ai, nossa senhora, a minha mina fica lá, e aí, filho, parou de trabalhar não? E a gente ali trocando relações e trabalhando e fazendo o bagulho acontecer. Já é isso. Então, tipo... E aí, pautando tudo isso sobre como se conectar com essa galera. Designer, produtor, artista, stylist e o que você precisa pro seu projeto. E entendendo esse valor de colaboração real, um pouco mais a longo prazo, você entende também a importância de estar nos lugares, né, mano? Seja digitalmente, como... Enfim, a gente vai falar dos grupos da RM também, né, como a gente consegue usar ali para pontes ou então outros grupos, comunidades, mas também fisicamente, né? Brotar num evento do seu bairro, conhecer a galera, pô, não te chamaram para cantar, se não conhece ninguém,
ninguém, nenhum amigo seu vai, mas, pô, brota lá, conhece, vê quem tá cantando, conhece alguém, troca uma ideia, vai num dia, depois você vai em outro, tenta estar presente nesses lugares de grupos também, trocando essas ideias, como tá acontecendo aqui hoje também, essa troca, esse encontro, sabe? Eu vou te falar, assim, depois que eu aprendi isso aí uns anos atrás, de novo, o Maré, meu parceiro, é uma das pessoas responsáveis por isso, meu padrinho, eu nunca mais parei de ir pra lugar nenhum. Podia ser um negócio muito chato, tá ligado? Irmão, te convidei pra ir poxa, um selo aqui que abriu agora, ainda tá em obra, mas eu quero que você veja. Duas pessoas lá. Eu vou. Eu não tô nem aí, eu vou. Tudo que é a possibilidade de eu estar presencialmente em qualquer lugar. Ano passado eu tava meio sim, meio não. Todo mês eu tava em São Paulo. Nossa, sim. Fazia questão, perdi uma grana, mas fazia questão de estar, porque isso volta não só financeiramente, óbvio que é importante, né? A gente tá falando de artista independente. Sim. É uma frase do Nego Drama, que é o MC de batalha, que ele fala que você ser artista independente não é porque você não pensa em dinheiro, ao contrário, você é artista independente porque você tem que pensar em dinheiro. Sim. Então eu não deixo de perder essas oportunidades nunca, principalmente presencialmente. A internet é muito bom, é muito importante, lembra aquilo que eu falei de criar o perfil e das pessoas se conectarem com o tempo, mas essas pessoas não vão se conectar com o tempo se elas não te verem pessoalmente, não criar confiança. Mercado, e a Unicim vai falar agora um pouco do que é mercado, mercado é olho no olho. A gente tem produtos diversos, a gente tem umas paradas bem maneiras aqui dentro da empresa e em outros lugares também que eu trabalho. Mas nada disso presta para outra pessoa se eu não olhar no olho dela e ela sentir confiança na minha entrega, no que eu vou fazer. Seja uma turnê, seja um lançamento, seja qualquer coisa. E essa confiança ela se torna muito mais verdadeira e muito mais prática quando você faz isso ao vivo. Você aperta a mão da pessoa, dá um sorrisão. Exemplo, Yuri, aperta a mão da pessoa, dá um sorrisão, dá um abraço. Meu irmão, como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Sabe? Bebe um café, troca uma ideia. Às vezes fala coisas sem ser de trampo, às vezes fala só de trampo, tá ligado? Mas isso é o que gera conexão real. Então, desde então, nunca perdi nenhuma oportunidade de estar presente em algum lugar. Mesmo que eu volte sem dinheiro, eu vou. É isso. E é isso. É justamente sobre essa importância, sabe? E no início, às vezes, vai parecer não ter tanto sentido, porque você tá fazendo essa busca sozinho, mas é como o velho falou, e tudo isso faz parte de uma arquitetura de uma carreira, sabe? Sim. Você vai, às vezes, no evento agora que vai te dar um retorno daqui a um mês, às vezes vai ser daqui a 6 meses, porque você conheceu alguém, trocou uma ideia, você nem cantou, mas daqui a 6 meses o maluco fez outro evento, gostou de tu trocou uma ideia, mostrou teu som e ele te chama pra esse evento novo, sabe? E ali porque a energia foi boa, porque a troca foi maneira. E aí, como a gente falou também, justamente os grupos da RM servem muito pra essa ponte. Dali já trocou uma ideia essa semana que a gente abriu, uma galera trocou ideia, sabe? Já falou, porra, essa capa aí braba, vamos trabalhar no design. O Ion tava lá também muito, muito empolgado com a galera e todo mundo ali. Tem 3 grupos lá hoje, já tem 3 grupos, exatamente. 3 grupos. Um pra trocar ideia, outro pra gente trocar ferramentas e outro pra... Só pra mostrar seu trampo. Só pra mostrar o seu trampo. Mostre seu trabalho. Né, gente? E aí a gente... Enfim, vamos usando os grupos lá. A ideia é que a gente é isso. Troque mesmo informação, troque ideias. Numa dessas surge uma oportunidade de fazer uma coisa ou outra, ou junto com a gente, ou a da gente contribuir com as ideias também. Sim. Aí chega às vezes um parceiro que mora do seu lado, que você nem sabe, tá ali no grupo tá também. Ali. Nossa, conheci várias galera da Zona Oeste por ele também, que às vezes nem tava ligado. É aquela da inclinação, né? Pra você trazer as pessoas pro seu lado, para as pessoas ouvirem o que você tá fazendo e acreditarem no que você tá acreditando, que tá dentro da sua cabeça quando você deita lá e dorme, você tem que mostrar isso para as pessoas, você tem que se inclinar para as pessoas, né? É aquele exemplo do panfleto. Quando eu passo na rua sem óculos, não enxergo ninguém, então só vou passando direto, igual uma bala. Vai direto, né? Só desviando. E aí tem alguém lá entregando o panfleto. Se essa pessoa não levantar a mão para mim, para eu pegar esse panfleto, eu vou passar direto. É a mesma coisa com o artista. Então você tem que se inclinar para as pessoas, né? Às vezes fazer uma conexão, às vezes essa parceria que você tá imaginando cair do céu que não vai cair, tá num grupo desse. Sabe? Exatamente, irmão. E eu já conheci muitas pessoas assim também, Muito. no geral. E a gente, quando a gente fala sobre isso, sobre conhecer essas pessoas, sobre dar valor a essa colaboração real, sobre entender e tudo isso, a gente também entende que isso expande o nosso caminho na música, né? Atribui valor ao trabalho e abre portas no mercado mesmo, porque é isso. Você acaba, às vezes, inclusive, também passando uma ideia de uma equipe, né? No geral, você tem ali um produtor que está contigo fazendo várias faixas, né? Você tem aquela, como a gente falou, aquela colaboração a longo prazo. Você tem um designer que você trabalha sempre também, vai executando projetos. Gera coerência ali, né? Vai tendo Megazord, um Power Rangers. Sabe? Vai juntando uma mão de mão esquerda de outro, pé, sabe? Vai monta um ideia. time que vai junto no seu sonho. E aí, trabalhar com música e com entretenimento é muito isso, não é o sonho só do artista. Você tem o sonho do produtor executivo, você tem o sonho... E
todos esses sonhos são, às vezes, São difusos. conectados, né? É. Não, isso são difusos, mas ao mesmo tempo eles se conectam Exato. num propósito, que é o que a gente Total. falou lá atrás, sobre o propósito e a presença e o processo, Total. sabe? Tipo, é isso, são funções diferentes, mas que no final das contas ecoam em mostrar a arte, tá Total. ligado? Em mostrar o projeto, mostrar a voz, que a gente tinha mencionado antes também. E a gente fala um pouco justamente sobre isso, vai mostrar pra quem, sabe? Tipo, e a gente volta a falar da questão do mercado, né? Aquele tal do mercado. E é bom relembrar, né? É bom... O mercado, ele nada mais é do que pessoas, assim. São Óbvio pessoas. que você tem entidades por trás, às vezes você tem uma gravadora que vive há 1000 anos, 2000 anos, aí... mas são pessoas, são relações, tudo isso que eu falei, né? Por isso que a gente pontuou agora sobre você estar presencialmente nos lugares e ver olho a olho as pessoas e conhecer as pessoas, né? Porque Sim. as pessoas vão lembrar do seu rosto, né? Então, o mercado, ele às vezes é um parceiro que você vai fazer no grupo, né? Que vai gerar uma ideia nova. Às vezes é um Exatamente. parceiro que você conheceu aqui na cal, ali no chat, trocou Trocou uma ideia, ideia, surgiu uma se oportunidade. apresentou. Às vezes é a RM, às vezes em relação à RM são vocês. Então, Sim. o mercado, ele, mais do que entidade, e aí acho que nesse momento, quanto artista independente, eles são pessoas, né? São e pessoas. você só vai gerar conexão exatamente. Estando ali com as pessoas, né? Exato. Tipo, esse aquele exemplo não é um mano que tá lá sentado numa cadeira, numa poltrona, falando isso aqui vai, isso aqui não Antigamente era. vai. Antigamente era, hoje em dia não é, né? E a gente tem essas possibilidades. Então, como a gente já falou também, às vezes é um maninho que tá na sua área, uma mina que tá ali num grupo que você conhece, troca uma ideia e, nossa, vamos botar um projeto pra frente, sabe? O mercado são essas pessoas, são essas relações. E aí é que a gente puxa um pouco, na real, pra deixar em aberto em Eu perguntas. vou deixar a pergunta agora, mas eu vou encerrar um último tópico, vou acelerar ele, mas porque ele é simples, assim. Agora que a gente entregou todas essas informações, a gente, né, trouxe muita coisa para debate, a gente vai trazer ao longo das semanas aí também nos grupos, a gente precisa lembrar uma coisinha bem específica, né? Por trás de todo esse trabalho, de toda essa organização, de toda essa coerência artística, pensar isso, pensar aquilo e tentar reduzir para você, quanto artista independente, fazer solo, ainda ter parcerias, você, quanto profissional, ainda fazer network e conseguir projetar o seu trabalho e mostrar ele para as pessoas para chegar a mais coisa. Atrás disso tem o ser humano, né? Então, faça com calma, faça com paciência, faça no seu tempo. O seu tempo não é o tempo do outro. O que mais tem no mercado são pessoas de tempos diferentes executando lá e trabalhando felizes. Então, você tem o seu tempo. Com rede social, a gente acaba se comparando muito. Então, calma, respira. Faz igual o artista no processo artístico criativo lá dele. Dá uma pausa, respira. Você está vivendo o seu sonho. Você está projetando o seu sonho, a sua parada. E você é a pessoa mais responsável por isso. É teu propósito, tá ligado? Tua parada de vida ali. Tipo, passando rapidinho, mas eu vi um exemplo hoje mais cedo de um filme que só no roteiro os produtores demoraram 4 anos, sabe? Tá. Pra depois eles gravarem, pra depois eles fazerem um bagulho. É outro processo, é outra vida, outro mercado, mas você entende como as pessoas dão valor a um tempo de produção. Sim. Né? A um tempo de estar ali mesmo executando pra ideia sair exatamente do jeito que ela quer, sabe? Total. E aí a gente fala sobre isso. A gente vem falar sobre mentalidade e constância. Que é... Você manter, mas no seu tempo. Exatamente. Continua fazendo, não para de fazer. Continua fazendo, mas faz no seu tempo. Vai com calma, vai aprendendo, vai se conectando. Porque às vezes, lembra que o Nissim falou sobre impulso e que são dois lados de uma mesma moeda? No mesmo tempo que pode ser positivo, pode ser negativo. Quando você faz, esperando muito e isso vai acontecer, e vou ganhar um Grammy, vou fazer isso, e vou abrir contrato e tudo mais, você vai se frustrar muito rápido. Então faz no seu tempo, faz com calma, que tá andando. E é Anota, naquela ideia também de ter os volta. objetivos, sabe? Quando você Exato. analisa o momento que você tá, os objetivos para qual você quer alcançar ficam mais palpáveis, né? Você Exato. não tá daqui querendo um objetivo lá, você entende que você tá aqui e o seu próximo objetivo é aqui, né? Exato. E aí... E assim, é um pouco disso. Acho que a gente, enfim, trocamos até bastante. Pessoalmente, se vocês quiserem, a gente pode trocar até mais. Marca um café, Marca work pra todo cafezinho, mundo. Opa. Mas Foi. é um pouco do que a gente, enfim, aprendeu aí, vendo na prática, e fazendo na prática, montando na prática estratégia, né? Pra música, pro entretenimento, não só pra música, né? Acho que envolve muita música urbana. Sim. E trabalhando também bastante com artista independente, aí já nos últimos 12 anos, 10 anos, Muita 15 coisa. anos, né? A depender de quem tá aqui dentro da RM. Então, tudo isso é o que a gente queria transmitir nessa primeira aula. A gente vai destrinchar um pouco mais de outras coisas em outras aulas para ir detalhando Sim, um pouco tem muitas a parte coisas pra visual, detalhar. a parte de direito e tudo mais. Mas a gente queria muito abrir esse diálogo e estamos muito felizes, de novo, a presença de vocês. A gente queria muito devolver um pouco do que a gente aprendeu, devolver um pouco do que a gente fez também. E acho que a comunidade RM, a RM Club, é o movimento perfeito para a gente que trabalha com cultura urbana, que trabalha com pessoas reais, com pessoas na rua, né? Ainda mais falando de movimentos que nascem dessa forma. Então,
A gente está muito feliz de ter vocês aqui, de terem participado com a gente desse primeiro momento, que a gente vem planejando há um bom tempo também. É um tempo de trabalho intenso justamente fazendo isso, justamente fazendo a estratégia, justamente entendendo o que vai acontecer, como a gente vai atingir o público, como a gente vai falar isso, entendendo o que a gente é para conseguir passar isso também. Né? E é isso, como tá aí, constância, paciência, escuta interna, se autoanalisar, conseguir ter a paciência para entender isso e manter a constância desse processo, né? Porque Perfeito. é isso, é um propósito, é um caminho que tem as barreiras, mas que hoje, vai dar certo. Que vai dar certo, hoje não é impossível, sabe? Tipo, tá ali, é palpável. Exatamente. Esses caminhos. E sigam com a gente, sigam lá no grupo também, vamos trocando mais. Se vocês tiverem alguma pergunta agora no finalzinho também pode mandar, Gustavinho tá olhando lá. Se tiver alguma aí, Gustavinho, dá um abraço, dá um alô. Mas, de novo, agradecer a presença de todo mundo. Espero que tenha sido muito positiva aí essa troca com vocês. Nissim tá com o chat aberto? Não sei, deixa eu ver se tá. Deixa eu ver aqui. Mandou? Quente. É isso. Tá, primeiro sobre consistência artística, assim, né? A gente fala muito sobre... assim, como que a gente define esse termo? Ele é muito... consistência no geral, né? Mas a artística, porque... Consciência. Consciência, não coerência. Boa. Isso. Boa. Então, sobre a consciência artística, a gente, é bom também, né, Gustavinho? Sobre a consciência artística, a gente justamente aborda muito esse tópico e bate bastante nessa tecla, porque, de novo, é ele que vai direcionar todos os outros. Então, quando a gente faz aquele exercício lá no começo de entender o porquê que eu faço música, de onde vem essa vontade, de onde vem esse impulso inicial, né? É a partir daí que eu vou desenhar toda a estratégia, é a partir daí que eu vou desenhar o porquê que eu me envolvo com um certo tipo de pessoa, Sim. o porquê que eu faço esse tipo de evento, o porquê que as minhas capas têm esse tipo de coloração, o porquê que eu tô, de forma prática, produzindo a minha obra dessa forma. Então a gente sempre bate nessa questão da consciência artística porque ela pode mudar sempre. Então o artista hoje está fazendo um trabalho... Poxa, muito legal, tô seguindo aqui o ritmo que eu acho muito legal. Do nada ele viu uma imagem da Rosalía nova, diferente, quero fazer. Aí sobe o TikTok e vê uma outra imagem completamente diferente. Não, quero fazer isso agora. Então, por isso que a gente bate na tecla da consistência, porque o artístico, a referência artística, ela muda a cada minuto, a cada segundo. Muda, sabe? Né? E é natural. Mas quando você tem essa coerência interna sua, artisticamente sua, esse norte se mantém. Não que ele vá ser concreto, né? Fincado ali na pedra. E mesmo que mude, mesmo que você experimente outras coisas também. Ele vai mudar dentro de um norte. Vai mudar dentro de um norte, sabe? E até puxando uma outra aqui também, que eu achei interessante, até que ponto a criação de conteúdo polui ou dispersa o foco do seu trabalho, né? E eu acho que talvez não necessariamente hoje isso ande de forma separada, porque quando a gente fala sobre conteúdo, é muito sobre isso. Sobre o conteúdo que você vai gerar sendo um artista. É sobre você estar ali. Então, às vezes, para um projeto específico, né, você vai fazer um álbum, você vai fazer um single, você pode tirar diversos conteúdos dali que você vai alimentar por um mês, sabe? Você vai alimentar por um tempo ali. E aí, quando você parou, e aí você tá com um tempo maior, assim, para produzir outro som, e aí suas redes sociais estão ali um pouco mais paradas, talvez você alimente algumas outras faixas, né, que você já tenha soltado também, fale um pouco sobre ela, ou então busque sempre falar do seu trabalho, mas, ou então dessa, como a gente mencionou, essa autoanálise que você tem com você e o que com você também pode virar arte ou pode virar conteúdo. Então, necessariamente, não enxergo tão separado assim esse trabalho, né, do conteúdo, porque fazer um conteúdo, acho que ele se torna parte do trabalho e agrega na imagem que o público tem de você. Sabe quando não vai poluir? Quando você tiver esse exercício que você fez na sua mão. Porque literalmente é isso. Tipo assim, quando a gente fala do exemplo do Deus, que produz conteúdo de pescaria e faz o som dele. De forma alguma ele se sente poluindo a parada dele, porque ele tá fazendo de forma verdadeira. Aquilo ali é o que ele faz no dia a dia e ele naturalmente ou de forma consciente quer dividir aquilo com as pessoas. Sim. E as pessoas que acreditam, já conhecem a obra dele, vão abraçar a ideia. Então, se você faz com essa inclinação que a gente pontuou lá naquele exercício, não tem erro de poluir, sabe? Óbvio, você pode ter um controle ali, não fazer de mais ou não fazer de menos, isso você vai entender de acordo com a sua rede, com o seu público, e cada artista tem um público diferente, né? Então, mas poluir a partir do momento que você tem coerência artística e pessoal do que você faz e por que você faz, é quase impossível. Dá. Se você quiser dá, mas é quase impossível. E aí isso, fica muito natural. Se você não tem, aí sim polui. Se você quer fazer porque, poxa,
Eu quero fazer cover, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo porque é o que tá dando bom Tá e eu acho que é o que bombando, isso e vai dar bom. aquilo. Isso vai poluir, Sim. pode ter certeza. sabe? E o seu público vai notar, que é o principal. E aí Mas tem, é tem isso. tem uma outra também, quer passar mais uma ou finaliza? Quer bat- Mais uma aqui que é vivência e pessoas, conteúdo fora do nicho musical, no meu caso. Um público que não vira base real. Então tem basicamente uma galera que te acompanha, mas não virou uma base ali ainda, Então, né? mas aí a pergunta que ele tem que se fazer internamente. Por que essa galera não virou base real? Porque ele não tá mostrando ele pessoalmente... Da forma. Ou porque ele tá mostrando música demais, ou só música, ou tá mostrando, pode ser o contrário também. Às vezes você tá mostrando muito da sua vida e não tá mostrando trabalho nenhum, que é muito comum em artista. Sim. Às vezes você fala, vou lançar, tá acontecendo, tá isso, tá aquilo, e nunca chega. Cadê? Você precisa de música, você precisa de lançamento, mesma coisa que um fotógrafo. Pô, tô isso, tô fazendo, e aquilo. E cadê as fotos? Tá ligado? É isso. Então, é uma das duas coisas. E se for num outro conceito no sentido de fazer um público virar a sua base, né? Aí você vai entender mais com a música que você faz, com o projeto Sim. que você faz, com o conteúdo que você faz. Se de alguma forma minimamente liga, dá pra transformar na base, dá pra transformar em ouvinte em quem vai estar te seguindo. Mas se é realmente algo muito disperso, você faz um conteúdo Sim. que fala sobre, geografia, e aí você lança um som também, faz uma parada, vai demorar um pouquinho pra conectar. Às vezes tu pode até falar de geografia num sentido de uma música, ou isso e aquilo, e como conecta a música, como alguma música fala sobre geografia em alguma coisa, mas, sabe, existe uma nuance muito diferente que você tem que achar uma linha pra conectar isso. Então aí, nesse sentido, às vezes pode não virar uma base real se o público for muito diferente. Total. Né? Pra finalizar, vou deixar uma frase boa. Pra resolver tudo isso que o Nisso falou agora e essas perguntas, testa. Exatamente. De graça, faz. O que você não pode fazer é não testar, é não fazer. É ficar parado esperando que alguém vai consumir o seu trampo, porque ele é bom, né? E o bom pra você, ele é muito específico, né? Pode ser bom pra você, pode não ser bom pro outro. Então, Exatamente. testa, solta, vê o que deu, vê se tal conteúdo fluiu, não fluiu, vê se tal música... A mesma coisa que você faz com a música. Se tal música bateu, não bateu, lança. Você só vai conseguir evoluir e andar, lembra que a gente falou dos objetivos? Você só vai conseguir evoluir e andar quando você tiver indicativo. Você não vai Sim. ter indicativo se você não lançar, se você não mostrar, se você não fizer. É com né? isso que você também vai fazer uma autoanálise durante a sua carreira. Pra além da arte que você está fazendo, mas conforme você for lançando, o que você analisar ali e como você vai prosseguir com Sim. aquilo depois. Né? A vida é muito curta. Testa, faça de um Testa. jeito que você goste e vambora. É isso. Meus amigos, obrigado junto. pela presença. Vamos continuar trocando lá nos grupos. A Lari tá lá olhando, o Gustavinho tá braba. lá olhando. A gente vai estar olhando durante a semana, vai ter produção de conteúdo lá dentro. As trocas que já estão rolando vão continuar numa camada até mais profunda agora que a gente já teve essa primeira troca. Tem os entregáveis, a gente pode falar lá no grupo também, Pode falar né? no A gente grupo, vai ter entregar uns umas paradas entregáveis pra já, vai vocês. chegar umas paradas lá pra vocês. É. E até pedir Não é um aqui carro, também. calma, não é um carro. não é uma bicha, não ainda. São algumas ferramentas que podem ajudar e facilitar nesse processo de carreira do artista, né? E tudo mais, de entendimento. De tudo que a gente falou aqui, então são ferramentas que vão ajudar mesmo a Sim. ter mais E coerência. aí, só deixando um adendo aqui também, pra galera que acompanhou, que tá aqui até agora, quase 2 horinhas de aula, passando uma ideia, trocando uma ideia sincera, deixa lá depois o seu feedback, o que você achou, como foi aqui pra vocês. Como a gente falou, a palavra acho que de hoje é troca. Então, às vezes, vai ter muita ideia ali que a gente pode absorver e trazer aqui também, e tirar dúvidas, sabe, específicas e trocar essa ideia. Ó, então, deixa lá depois essa Aproveita ideia agora, também. deixa depois não, deixa agora. Deixa agora, vai lá, aproveita falem. o hype. Vai lá no grupo. Se não quiser ir no grupo falar na frente de todo mundo, vai lá no privado de todo mundo, vai lá no Instagram, troca ideia, troca sobre o que você achou, uma dúvida, enfim, qualquer coisa, tá, meus amigos? De Tamo novo, junto. obrigado e a gente volta em breve. Até a próxima. No mesmo canal, no mesmo horário? No mesmo canal, no mesmo horário. Fechou. Tamo junto, irmão. Vambora. Obrigado a todo mundo que tá presente A aqui, tropa inclusive boa. também. A salva de Valeu, palmas pra valeu. vocês, tá? Obrigado. RM tá na pista. Tudo